Bem, bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui novamente nas nossas aulas matinais de dezembro. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Milton Braga. Eu vou fazer a apresentação, mas dizer que, viu, Milton, desde quando a gente estava fazendo as reuniões preparatórias e discutindo essa disciplina no Propar, na URGS, a gente tinha já incorporado o teu nome como uma sugestão, muito em função também, além do teu trabalho, muito em função do doutorado, que inclusive consta da bibliografia mínima aqui do nosso curso. Então, é um prazer receber aqui o Milton. O Milton, ele é arquiteto, formado na USP em 86, mestre e doutor também pela mesma instituição, professor também da FAUSP desde 2002. Eu tenho o prazer de compartilhar com ele a docência lá na escola. A gente ingressou juntos, né, Milton? E o Milton tem um trabalho que é muito reconhecido, é um trabalho, desde sempre, ele mantém o escritório MMBB. O MMBB, além de trabalhos próprios, tem um histórico muito bonito também de colaboração e um trabalho de coparticipação com o Paulo Mendes da Rocha durante um longo tempo. E a ideia, ao convidar o Milton, era ele compartilhar um pouco dessas inquietações que ele discorre no doutorado, e mais do que no doutorado, ao longo da sua trajetória profissional. Então, Milton, sinta-se à vontade aqui e estamos todos ouvidos. Maravilha. Bom, muito bom dia oficialmente a todos. Agradecer, obviamente, o privilégio de poder conversar com vocês. Quero ficar um pouquinho além da... Bom, já está programado, né, que a gente converse um pouquinho. E, como o Álvaro já anunciou, eu vou falar de assuntos que se originaram com o meu doutorado, que, por sua vez, tem origem nas discussões e preocupações que um grupo de alunos, acho que o Álvaro um pouco menos, porque era mais da minha turma, eu sou muito mais velho que o Álvaro, né? Eu entrei em 82, ele entrou em 83, e eu, juntamente com o Fernando de Melo Franco, principalmente, e alguns outros, tínhamos muito interesse pelos assuntos ligados às infraestruturas de grande porte nas cidades contemporâneas. Cidades contemporâneas de 1985, 86. Isso por várias razões. Uma pragmática, porque o meu pai engenheiro calculista, tinha uma empresa de engenharia consultiva e fazia projetos desse tipo, sem quase nenhuma arquitetura. Fez, por exemplo, o Cebolão, só pelo nome você já percebem que talvez não seja uma unanimidade. É um conjunto de viadutos que foi construído no encontro do Pinheiros com o Tietê, mas nesse caso especificamente teve a ajuda do Birajara Ribeiro, que é um arquiteto artista muito interessante, já falecido, meu pai também já faleceu. E a produção dessa empresa era desse tipo, mas mais variada, com também transportes, projetos de transportes, não apenas a parte de transporte propriamente, mas também a parte de construção civil, então partes das estações de metrô da linha 1, aqueles parabolóides hiperbólicos da estação Santa Cruz, da Ana Rosa, né? Santa Cruz não tem, da Vila Mariana e Ana Rosa, e vai longe o negócio. Então eu tinha essa familiaridade com esse assunto e interesse. E a nossa grande angústia, no sentido do que nos intrigava e movia, era porque a gente estava se formando na época em que a modernidade era ultra criticada no Brasil. Aquele otimismo moderno era algo inaceitável. Não tanto na FAUSP. Na FAUSP a coisa era mais polarizada. Acho que fora da FAUSP isso já era mais consensual. E a gente começou a defender, achar, antes mesmo de ler Curras,
que, inevitavelmente, na cidade, tem coisas que são grandes, que têm que ser feitas sem muito medo e com algum otimismo. Por exemplo, uma linha de metrô, ela vai ter 50 quilômetros, no caso de São Paulo, né, se ela for um diâmetro, 25, se for radial, como mais ou menos são as linhas da CPTM. Isso não é projeto pequeno e parece projeto moderno e não projeto cuidadoso pós-moderno, de alguma pós-moderno daquela época, né, de alguma intervenção muito mais criteriosa, mais cuidadosa. E a gente começou a ver que era importante continuar pensando sobre esses grandes projetos, talvez não com aquela simplicidade moderna, mas e com todo o aprendizado pós-moderno, mas continuar a pensar nisso. E a grande conclusão inicial, e que até hoje eu acho que nos apazigua um pouco, é que um projeto desse é um projeto aberto, ou seja, ele define aquilo que tem que ser definido instantaneamente, o traçado de uma linha de metrô, as paradas, o tratamento da linha, se é segregado, elevado, subterrâneo, ou frequência baixa pode conviver, pode ser um trenzinho mais leve, pode conviver com o restante do transporte, do passeio urbano. Enfim, isso aí é uma coisa que pode se definir e o que vai acontecer ao longo dessa linha provavelmente é para deixar para a cidade fazer, coisas assim. Então, essa é um pouco a origem, não tem nenhum slide para marcar isso, mas já no nosso TFG, tanto do Fernando quanto o meu, o projeto foi de um grande complexo rodoferroviário, tanto o meu quanto o do Fernando. O meu, onde hoje é o Jardim das Perdizes, a Estação Barra Funda e o Memorial da América Latina. Nada disso existia. A proposta que eu fiz tinha um programa muito parecido, né? Uma grande estação, uma grande biblioteca e um bairro novo em volta. Para ver que assim, essa preocupação com a relação entre infraestruturas e desenvolvimento urbano e cidade, portanto, projeto urbano, é uma coisa bastante antiga para a FAUSP em geral e em particular para mim. Dentro da FAUSP existem outros professores muito envolvidos nessa discussão, como, por exemplo, Alexandre Delijaikov, né, que é importantíssimo, ele com foco muito forte na questão das águas, né, das cidades fluviais e marítimas, costeiras, né, mas o fluvial aí como uma infraestrutura, mais do que como paisagem, o uso múltiplo das águas, né, o aproveitamento de toda a sorte da água, desde a regulagem da drenagem urbana, saneamento ambiental, até lazer, e obviamente consumo também, tem que conciliar tudo isso. Então, eu acho que tem lá na FAUSP um núcleo que está desenvolvendo algumas pesquisas em relação ao futuro das cidades brasileiras, caso a gente consiga fazer boas infraestruturas, que é muito importante, muito legal, embora muito parcial. Tem muita coisa para fazer nessa área, e claramente são estudos que não vão ser feitos pelo mercado. Cada vez menos o mercado é mais mesquinho, mais pobre de aspirações, porque o dinheiro é muito pequeno, tudo conta muito apertada, então não dá muito certo. É importante a universidade assumir esses projetos que não são solváveis, né? Não se resolvem no mercado. Dito isso, eu vou começar a mostrar um pouquinho do que eu preparei da apresentação, e ela tem o título do meu doutorado, Infraestrutura e Projeto Urbano, que eu nem estou resumindo aqui, porque, para começar, eu não lembro, também acho que ele já está um pouquinho ultrapassado, mas, por outro lado, eu tenho certeza que tudo que eu organizei no doutorado, são 20 anos já de formado, né? Eu me formei em 86, doutorado foi defendido em 2006, foi uma organização do que naquele momento eu pensava sobre esses assuntos. Toda organização pode ser melhor ou pior, a do meu doutorado acho que é média, podia ser certamente muito melhor, embora eu acho que tenha cumprido um bom papel nesse sentido, sobretudo para mim, né? Me ajudou muito a pensar. E o que eu vou mostrar é principalmente alguns projetos de infraestrutura urbana, obviamente boa parte não construída, boa parte, uma pequena parte da infraestrutura urbana que é mais diretamente associada à arquitetura, como estações e paradas, mas que são projetos que aplicaram, ou essa ideia de aplicação em arquitetura não faz muito sentido, mas que tiveram como
visão, né, como partido, no sentido da Sofia da Silva Telles, como ela entende partido, de uma visão de um arquiteto, que é muito pautada, muito construída com essa preocupação que começou lá atrás na graduação e continua até hoje. Antes de passar os projetos, gosto sempre de pôr Brasília, é o tema do meu mestrado, o concurso, não a cidade construída, mas eu gosto de pôr para dizer que tudo isso que eu falei também se justifica, na minha opinião, porque a agenda moderna brasileira, que era a de construção de um país ainda, né, não de reformas urbanas, pequenas correções urbanas, mas de organização de um país inteiro, continua valendo. Talvez até mais urgente agora do que era na época em que se decidiu construir Brasília. Não vou entrar no mérito aqui se foi uma boa ou má medida. Vocês sabem, né, havia duas alternativas. Uma era fazer uma cidade simbólica, que prosperou, uma nova capital, e a outra era fazer uma rede de cidades e infraestruturas no interior do Brasil, nos moldes do projeto que se desenvolveu lá para o Tennessee Valley. Provavelmente, num país sério, a segunda opção teria sido melhor, uma opção muito mais técnica. Mas no Brasil, um país tão ainda instável, né, para dizer o mínimo, talvez o valor simbólico, quando conquistado, que eu acho que foi aqui no caso de Brasília, dada a qualidade das pessoas envolvidas, é algo que tem um poder muito grande. Eu acho que Brasília, na minha opinião, é um grande sucesso. Mas a pauta continua. Por exemplo, São Paulo, mas poderia ser qualquer cidade. É uma cidade que até o final do século XIX ainda era uma pequena cidade, nunca foi uma capital importante. Vocês vão ver ao longo da apresentação que o que marca São Paulo, os grandes marcos urbanos e arquitetônicos, são, em geral, construções do mercado, não do poder público. Não é que nem o Rio de Janeiro. Acho incrível ir para Madrid e ver aquela a suntuosidade dos palácios, né? Uma capital federal há muitos anos, Paris. Rio de Janeiro é um pouco assim, Buenos Aires é incrível, São Paulo é muito pobre perto disso. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Santa Catarina, Florianópolis, todos os estados e capitais brasileiras, com exceção talvez de Salvador, Brasília e Rio de Janeiro, têm essa mesma condição. São cidades que, por um país de estado não muito capaz, estão sendo feitas pelo privado, inclusive obras de grande porte, né? Mas menos a obra as infraestruturas e mais os grandes edifícios. Nós precisamos lidar com isso, né? São Paulo não tem, então, grandes obras públicas. Talvez a chance que a gente tenha de fazer grandes obras públicas seja através da construção das grandes infraestruturas. Isso também se dá com o crescimento descontrolado das cidades brasileiras. A China está crescendo a taxas, as cidades chinesas, até muito maiores do que cresceram as cidades sul-americanas, latino-americanas. Mas, sei lá, um Estado forte, um Estado centralizador, um Estado não democrático, talvez tenha mais condição de controlar esses processos. Talvez tenha mais dinheiro lá também. Nós fizemos essa urbanização vertiginosa de modo muito desastrado. Eu até ponho aqui essa comparação. Em 1900, uma cidadezinha quase de interior. Em 2000, uma metrópole de 18 milhões. Construímos 35 Brasílias no século XX em São Paulo. 35 Brasílias no tamanho do plano piloto original de 500 habitantes. E não paramos, né? De 2000 a 2025 já são mais 3 milhões, né? 18 para 21, já são mais 6 Brasílias. Estamos agora diminuindo o crescimento. Isso eu acho que é uma boa notícia. Isso é geral no Brasil. E acho, ao mesmo tempo, que esses grandes projetos já são mais pacificados, ou seja, consensuais. Vou falar de cara uma coisa que eu adoro e que é do Alexandre Derijakov. Mas, discutindo infraestrutura, o Alexandre diz: a mais importante infraestrutura a ser transformada é a infraestrutura das mentalidades, a cultura urbana. E eu acho que é a primeira e a mais estratégica, né? E quando eu falei que aqui em São Paulo algumas obras de grande porte infraestruturais já são consensuais, é um pouco nesse sentido. Já introjetamos que temos que fazer metrô, já introjetamos que temos que fazer habitação social, aí não é bem infraestrutura, mas é quase como se fosse, né? Porque é numa escala que é infraestrutural, e assim vai. Em São Paulo, você sabe, né, tem um centro bastante moderno, prédios isolados, prédios de arquitetura moderna,
Acho, inclusive, que isso é um patrimônio cultural a ser preservado. Agora a gente está começando a retrofitar uma série desses prédios. Temos que tomar cuidado para não descaracterizar a arquitetura da metade do século XX, mas não é a paisagem típica de São Paulo. O típico de São Paulo, como de qualquer cidade brasileira, é essa que nós estamos vendo aqui, uma coisa muito descompassada, né, descontínua, com muita vulnerabilidade, um pouquinho mais de formalidade ou de consistência ou de consolidação, mas em geral muito mais mal feita, como esses predinhos que a gente vê ali que já são habitação social, junto aqui da favela de Paraisópolis. E isso não é uma exceção, isso é a regra. Talvez aqui um pouquinho mais vulnerável do que a média da periferia paulista. Aqui a gente vê aquela famosa situação, isso é uma foto minha, mas tem a famosa foto do Tuca Andrade, ou Tuca Vieira, né? Tuca Vieira. Em que ele mostra aquelas piscinas esdrúxulas, né, para dizer o mínimo, em primeiro plano, e Paraisópolis com 100 mil pessoas amontoadas numa densidade de cerca de 1.000 pessoas por hectare, que é 2 vezes as densidades médias maiores do mundo, né, que são as densidades das cidades asiáticas, que chegam perto de 400, 450 habitantes por hectare. Quer dizer, isso aqui está completamente fora de qualquer, digamos, senso comum, destilado pela história do urbanismo. Nós temos que diminuir a densidade de Paraisópolis, aumentar a presença do público, e talvez isso se faça, sobretudo, pela construção do espaço público. Era isso que eu mais queria destacar nessa foto, como uma missão do arquiteto urbanista contemporâneo no Brasil. Tem aqui quase nada, mas o que principalmente tem são as casas. E não são casas para jogar fora, essas casas vão ficar. São que nem as casas medievais antes das reformas classicizantes das cidades medievais. E acho que com alguma política e com algum progresso brasileiro, essas casas vão ficar muito boas, né? Vão sendo melhoradas pouco a pouco. Certamente já valem muito do ponto de vista emotivo, simbólico, né? São casas construídas pelas próprias pessoas. Acho que esse não é o maior problema. O maior problema é o que está entre as casas, que é nada, né? Falta tudo. Não tem asfalto, não tem sarjeta, não tem coleta de esgoto, não tem drenagem urbana, mal e mal tem iluminação pública e distribuição de água e energia elétrica, em geral toda ela informal, controlada pelo crime, ou seja, uma baita de uma bagunça no que seria a infraestrutura pública e o espaço público. Está lá no meu doutorado, não vai aparecer aqui em lugar nenhum, então eu vou falar agora. É uma obviedade, mas às vezes não tão evidente. O que faz o espaço público, assim como janelas, portas, pilares, vigas, lajes, coberturas, telhados, etc., fazem os edifícios, o que constrói materialmente o espaço público, são as infraestruturas. Aqueles espaços públicos mais tradicionais, as ruas, são a parte capilar das grandes infraestruturas. A infraestrutura é uma rede, não é uma coisa só. A parte capilar da rede. Então, a rua é drenagem, a drenagem mais delicada é a própria sarjeta, quando chove um pouco mais, a própria rua, em perfil coroa, vira um canal ela inteira, mas de preferência deixando as calçadas ainda acima do nível d'água. Então, a rua é um canal de drenagem. A rua é transporte, tanto o transporte ativo, mobilidade ativa do pedestre, tomara que haja calçada para isso, como o transporte mecanizado, maior ou menor capacidade. Iluminação pública, infraestrutura verde, agora verde e azul, né, para regular melhor a drenagem, e assim por diante. São elementos fundamentais para o funcionamento da cidade, nesse sentido, claramente são infraestruturais, e são elementos que constroem a qualidade do espaço público, constroem a paisagem urbana. Então, a minha tese lá atrás, como de muitos, e como eu falei, é óbvia, mas talvez às vezes não tão evidente, é de que o que vai fazer as cidades brasileiras terem lugares mais aprazíveis, paisagens mais marcantes, mais interessantes, mais atraentes, tornar as cidades melhores, é a construção da infraestrutura. Principalmente em cidades como São Paulo, onde a natureza, por melhor que fosse exuberante, por mais que fosse exuberante, ela era delicada demais para o porte desmesurado da metrópole paulista. Ela sumiu, não é que nem no Rio de Janeiro. Essa imagem que está aqui eu tirei do Google Earth,
é da periferia de São Paulo, zona norte, mas podia ser zona leste, zona oeste, zona sul. E a gente vê que não tem quase espaço livre, não tem nada de vegetação, é um tecido urbano completamente fragmentado, porque, em geral, feito pelos loteadores privados, sem nenhuma consequência, né? Sem nenhuma coordenação, e, ao mesmo tempo, você olha, é muito homogênea, é uma contradição. Né? Do ponto de vista morfológico, paisagístico, é uma coisa só, do ponto de vista infraestrutural de funcionamento, é toda fragmentada, é toda decupada. É um grande desafio. Nós precisamos começar a modular esse tecido, nós precisamos começar a criar referências, um pouco como foi a reforma classicizante das cidades medievais. Abrir parques, abrir praças, criar marcos, palácios, bulevares, no caso de Paris, para dar um mínimo de lógica ou de narrativa, como gosta de dizer o Luiz Antônio Jorge. Eu sei que essa palavra ficou muito ruim, mas ele fala em construir narrativas urbanas desde 1995. E é muito legal. Essa é uma cidade que nós estamos vendo aqui no slide sem narrativa. Você não consegue montar uma história, digamos. Ela não tem lógica, né? Ela não tem sequência, né? Inclusive, muitas vezes você está andando, você tem que voltar para trás, a história fica sem fim. Então, conseguir fazer com que a cidade flua, e nesse sentido, construir narrativas, é uma função. De novo, eu acho que a construção da infraestrutura, aí no caso, talvez até mais a de grande porte, é estratégica. E isso não é só ruim na periferia. Nas áreas mais ricas, é um problema muito parecido. Muda a qualidade da arquitetura privada, mas a arquitetura pública, ou a infraestrutura e o espaço público, continua a mesma porcaria. Tecido urbano completamente desconexo, né? Descontínuo, feito pelo privado, sem que um tentasse ligar com o outro. Isso está piorando com os condomínios fechados, os grandes condomínios. Eu falei, né, que o meu TFG era lá, pertinho da estação Barra Funda, no lugar onde hoje é a cidade... Como é que chama, Álvaro? Jardim das Perdizes. Aquilo é um desastre. Né? Teoricamente é um jardim público, mas feito de um tal modo que ninguém pode entrar. Totalmente fragmentado, isolado da cidade. Então, essa é uma coisa que a gente precisa o tempo todo estar atento. Talvez a gente não consiga, no curto prazo, fazer grandes transformações, mas eu acho que essa é a infraestrutura das mentalidades que precisa estar aí atenta. Né? Precisamos construir narrativas urbanas, repetindo uma frase do Luiz Antônio Jorge, através de novos caminhos. Caminho no sentido metafórico, através de novas infraestruturas. Para falar um pouquinho do espaço público, eu gosto muito de falar da praia. Isso também é uma coisa que acabou virando um consenso, né? Muita gente está aprendendo com a qualidade da praia. Essa foto mostra uma praia desastrada, divertida, né? Mas eu nem sei se eu gostaria de estar lá, é Copacabana. Mas eu gosto de mostrar porque ela é bonita. E gosto de mostrar também porque as pessoas pensam em praia como sendo isso, água e areia. E eu lembro, junto com o Rafael Iglesias, até Álvaro, participar de um seminário lá na PUC do Rio de Janeiro e ficarmos juntos quando o Arpoadorim ainda era para nós. E o bar do Arpoadorim é uma maravilha, porque ele fica no calçadão do Arpoador. E eu lembro de sentar ali, pegar minha caipirinha, acho que eu trouxe do bar, porque eu já estava com ela na mão, sentei, olhei o oceano e falei, que maravilha o oceano. 3 segundos depois, sem perceber, eu estava olhando as pessoas. É muito mais legal a paisagem construída, e principalmente nesse cidade brasileira, tem futuro. Não precisa da natureza, não precisa do mar, não precisa da natureza exuberante do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, acho até que foi bem urbanizada, tem o Aterro do Flamengo, tem a Avenida Rio Branco, Getúlio Vargas, tem coisas incríveis. Com o tempo foi piorando. Mas até se fosse pior essa urbanização, com essa natureza, que é o encontro da Mata Atlântica ou da Serra do Mar com o Oceano Atlântico, o lugar não deixa de ser espetacular, não consegue deixar de ser espetacular, por mais que a urbanização seja bruta. Mas não é o caso da maior parte das cidades brasileiras. Inclusive algumas cidades que estão próximas do oceano, esse sim sempre um grande valor, né? Principalmente num país tropical, quando o clima favorece essa relação. São Paulo não tem essa natureza. São Paulo é isso.
talvez você já saiba, é a cidade que mais prédios do mundo tem. Não os maiores, né? Não a maior metragem, talvez, em prédios, mas o maior número de prédios, dá para ver nessa foto. E ela não tem, também na parte mais central, nenhuma modulação. A gente não consegue se orientar aqui. O Rio de Janeiro é modulado pelas praias, pelos postos e pelas montanhas, né? Pelas pedras. Urca, Gávea, fora Copacabana, Leblon, Arpoador, etc. São Paulo, talvez agora um pouquinho pela modulação das estações de metrô e no passado pelas antigas estações de trem. Fora isso, pouquíssima referência a gente encontra, né? Além dos grandes rios. Ou seja, os marcos no Rio de Janeiro, as grandes pedras, as grandes praias. Em São Paulo, quando muito, alguns grandes edifícios. No caso, inclusive, feito pelo privado, né? Terraço Itália, nem sei, o Auro deve saber melhor a história, mas devia ser uma agremiação italiana que convocou o concurso. E o Copan, empreendimento privado. Fala, Auro. Não sei confirmar isso, Milton, mas... Mas é isso, né? Para não me alongar muito, podia falar do MASP, que também não é público, né? Chateaubriand. E até o Ibirapuera é público como propriedade, mas como iniciativa é Francisco Matarazzo, Titilo Matarazzo. Não é política pública, né? E isso aqui é muito marcante, principalmente para quem conhece arquitetura e urbanismo. Lá longe, Osasco, falando sempre da metrópole, pode ser até dentro do município. Certamente isso não tem a menor importância para grande parte da população. Hoje o que tem importância como ícone de São Paulo é a Avenida Paulista, que é muito marcante. Talvez, nesse momento, o Rio Pinheiros, por causa da ciclovia e do parque fluvial que está sendo implantado, que é uma maravilha, que inclusive se parece com o parque que foi implantado ao longo do Guaíba, né? Que é uma revolução. Eu conheci Porto Alegre antes, depois, acho que ainda tem muita coisa para fazer, mas é uma transformação brutal. Vi a cara ali do Mafuso, acho que ele talvez não concorde, mas depois a gente fala sobre isso. Mas potencializar essas grandes geografias é super importante. Eu gosto, inclusive, de dizer que a geografia urbana ela é construída, mas, obviamente, apoiada numa geografia natural. Tese do Fernando de Melo Franco. A nossa grande geografia, construída e natural, são as várzeas fluviais, né? Os rios Pinheiros e Tietê, o famoso arco metropolitano que vocês já devem ter ouvido falar. E é ali que está o futuro da metrópole. E eu gosto até dessa presença, ou desse legado do Le Corbusier, que fez esses croquis, né? No Rio de Janeiro ele fez para mostrar a diferença dessa construção, que no caso de São Paulo faz com que a cidade fique muito mais dependente da construção do que o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele submeteu aquele esquema radical, né, dos grandes edifícios rodovia, não sei como é que ele chamava exatamente, a topografia, a configuração toda dessa natureza, não só a topografia, como a sinuosidade das praias. Em São Paulo, ele fez totalmente construído para destacar um pouquinho o Mar de Morros, que é o que talvez ainda se perceba da natureza de São Paulo. Raramente em São Paulo a gente encontra um eixo, né? Isso aqui é São João e é lindo porque é um eixo arrematado pelo atual Farol Santander, antigo Banespa, um pequenininho urbanismo parisiense, né, haussmanniano, de um boulevard arrematado por um monumento. E é importante, eu acho que é importante isso. Então, uma cidade que foi construída pelo privado, nem alinhamentos mais significativos consegue, né? Porque aqui o que garante essa beleza do eixo não é nem tanto o edifício, é o alinhamento, né? Os nossos traçados são muito ruins. Acho bacana isso também. O principal da infraestrutura não é a materialidade dela, mas é a geometria dela, o traçado, né? A Rua Direita, até hoje, está lá. E ela tem esse nome porque ela era a única rua reta daquele centro mal feito da Vila de São Paulo, que ia de ponto a ponto. E ela nunca mais vai sair de lá. Se transformou radicalmente. Mas no futuro, eu acho que o que vai fazer a diferença são as grandes infraestruturas, e essa imagem aqui já melhora muito mais. Alguém poderia dizer, por causa dos jardins, que é um pulmão verde para a cidade, é uma grande discussão,
vai ficar, e eu acho que a gente tem que potencializar essa versão dele. O Clube Pinheiros também é um vazio, tal, então a paisagem é um pouco mais variada, mas o que eu acho que faz grande diferença aqui é a presença dessa água, que é cada vez mais limpa e cada vez mais um lugadouro público, um lugar de pessoas e não só de carros, né? Então, transformar os rios, eu acho que é o nosso primeiro consenso, Álvaro. Não é, você concorda, né? Não preciso, isso é consenso. Nossa primeira infraestrutura da mentalidade que está pronta para levar isso adiante. Bom, o Fernando de Melo Franco, como vocês sabem, conhece muito mais do que eu sobre tudo isso, do futuro de São Paulo. A minha visão talvez seja uma visão mais arquitetônica de tudo isso. A dele é uma visão mais de planejamento mesmo, de gestão, de economia urbana. Mas ele apontou uma coisa muito interessante. Nós estamos construindo esses 3 anéis, o hidroanel metropolitano, espero que um dia se faça, ele já funciona como 2 arcos. Daqui de Traição, né? Primeiro usina elevatória, até os Saltos, e logo depois da barragem da Penha até Saltos. Então tem um grande arco aqui, um grande arco aqui. Quase que esse do hidroanel, 1/3 é navegável, é muito usado já para limpeza do rio e para alguma coisa de apoio à obra urbana, de infraestrutura. Mas não é ainda usado como poderia ser como hidrovia de carga urbana, como é, por exemplo, usado o Sena. Vai ser completado, talvez um dia. Isso aqui é o Rodoanel, que está quase pronto. As obras do setor norte aqui, tracejadas, já se adiantaram muito em relação a quando foi feito esse mapa, que é de 2007, alguma coisa assim. E tem o ferroanel que está sendo construído. Isso é fundamental para tirar o trânsito nacional que passa por dentro de São Paulo. Acho que em Curitiba ocorre algo parecido, a BR-116 passa por dentro da cidade, são as marginais Tietê. Agora não mais, vão ser o Rodoanel Norte. Isso é ótimo. Mas o mais interessante disso é que essa nova geografia construída altera um pouco a relação entre centro e periferia numa cidade tão grande. Obviamente, uma metrópole não tem um centro só, tem talvez 1, 2 centros simbólicos. São Paulo, centro histórico de São Paulo, talvez a Penha, Santo Amaro, Freguesia do Ó, antigas vilas, né, que foram conurbadas, Santo André. Mas ela tem necessariamente outros centros, né, não dá para viver sozinha. E no cruzamento das grandes rodovias com os grandes anéis, sobretudo quando eles coincidem, hidroanel, rodoanel e ferroanel, surgem centralidades potentíssimas, né, que podem ser irradiadoras de urbanismo de muita qualidade e de uso misto, não apenas para produção, para logística. Obviamente, a origem de tudo isso, o DNA, é logística, mas pode ser tudo, né? E aí, uma coisa que eu tenho repetido sempre, vou aproveitar para falar agora, eu acho que o desafio do arquiteto urbanista contemporâneo é conseguir conciliar a escala da logística, que é uma escala nacional ou internacional, muito mais até do que metropolitana, com a escala local, ou seja, da família que está lá com o cachorrinho, com sua criança empurrando o carrinho num lugar aprazível, do lado de sistemas que estão promovendo essas coisas todas. Porque os trabalhadores deverão cada vez mais, imagino, morar junto dos empregos. E, portanto, é preciso domesticar, no sentido do Lúcio Costa, essas grandes infraestruturas e proteger esses espaços da vida local da interferência dessas grandes infraestruturas. Isso é um pouco a minha tese de doutorado, também vai aparecer melhor mais para frente. E, no caso de São Paulo, inclusive, essas novas centralidades têm grande potencial, não apenas pela geografia construída, dos anéis e da acessibilidade, mas também pela geografia natural, porque coincidem com a mata maravilhosa da Serra da Cantareira, uma das maiores florestas urbanas, e coincidem com as represas aqui no sul, onde a gente tem que conseguir implantar o uso múltiplo das águas, ou seja, fazer tudo aquilo que uma água desse porte deveria fazer, que é lazer, regular drenagem, adução, né, abastecimento, e eventualmente até geração de energia, porque vocês sabem que a usina de Henry Borden, que fica lá embaixo, até hoje, ela é uma espécie de gerador das principais instalações da metrópole. Hospital das Clínicas, Palácio do Governador, tudo isso está ligado diretamente com a Henry Borden. Se falha todo o sistema, ela está lá funcionando para abastecer
essas coisas estratégicas que não podem parar nunca. Já ouvi isso. Talvez até não esteja mais tanto assim, mas poderia e deveria talvez ser assim, né? Aproveitar tudo. Agora, a gente tem feito infraestruturas muito ruins, né? Nós estragamos o Parque Dom Pedro. Então, no mínimo, a gente tem um aprendizado com um legado desastroso, com um passado desastrado, com uma experiência desastrada. Saber o que não fazer já é uma grande coisa. O Paulo Mendes, não sei se o Álvaro lembra, começava toda a sua aula dizendo assim, a primeira coisa que o arquiteto tem que fazer é evitar o desastre. Não se deixar levar por uma vaidade emburrecedora e tentar fazer uma coisa genial que, no fundo, é um grande desastre. Não é o caso aqui. Aqui é simplesmente a ausência de um raciocínio urbano e arquitetônico. É pura engenharia da pior espécie. E a boa engenharia, a boa arquitetura é que faz a cidade. Isso aqui, como vocês são um curso de pós-graduação e como a gente tem a manhã inteira, eu resolvi incluir. É aquilo que a gente fala sempre, Álvaro. Lá na FAO, a gente ensina a arquitetura junto com a cidade, falando de tudo que tem que falar em três tríades, ou ênfases, que são habitação, equipamento e infraestrutura. Essa foto é maravilhosa, né, Álvaro? Devia ter dado um tempinho para ela. Lindo. Mas por que você não vai dar um tempo? Não, é só para marcar que nós estamos falando da FAUSP. Ah. Isso aqui é uma verdadeira infraestrutura, né, no sentido de que começam a acontecer coisas totalmente imprevisíveis, imprevistas pelo arquiteto. Não imagino que o Artigas tenha sonhado com essa foto. E a infraestrutura é isso que potencializa outras coisas. Bom, mas lá a gente fala em habitação, equipamento e infraestrutura. Habitação, num sentido muito amplo, incluindo aí, talvez, aquilo que é habitual ao local. Não apenas a moradia, mas também a escolinha, também o escritorinho, também o pequeno equipamento público, a creche, a UBS. Eu prefiro pensar que o habitante não é apenas o morador, mas é também o trabalhador e o estudante. Talvez até as nossas métricas devessem considerar isso. A densidade urbana é medida por moradores por hectare. E aí os centros ficam aparentemente disfuncionais, né, onde a concentração de empregos é grande, o predomínio é do trabalho, dá um número errado. Então, habitante é tudo isso. E a habitação é do habitante, é o cara que trabalha, é o cara que mora, é o cara que estuda regularmente nesse lugar e encontra nesse lugar coisas que lhe são familiares. Equipamento são os grandes marcos, os grandes edifícios, os grandes equipamentos públicos ou privados de interesse da população inteira. Pode ser um museu, é o mais típico, pode ser uma grande estação rodoferroviária como a Barra Funda, são polos que marcam a cidade. O Sesc. E o Sesc 24 de Maio, o Parque do Ibirapuera. Alguns se confundem um pouco com infraestrutura, mas, por exemplo, as paradas de uma linha de transporte eu prefiro considerar como equipamento do que como infraestrutura, porque tem essa função mais de polo do que de eixo. Mas tudo bem, tudo isso é cheio de imprecisões, né? E eu queria dizer que o equipamento aqui não precisa ser público, pode ser privado. Ia falar outra coisa que eu esqueci, daqui a pouco talvez eu lembre. E a infraestrutura, em geral, é aquilo que a gente, no direito, chama de bem comum do povo, ou seja, os espaços que não são ocupados por edifícios, que são afetados para serem livres para a circulação e o lazer público, né? Área verde, praça, jardim, rua, largo, praça, etc, etc. Eu gosto muito também de começar a fazer uma identificação entre os estatutos fundiários do Brasil com essas três categorias. Então, infraestrutura seria bem comum do povo, não sei se vocês estão familiarizados com isso, é do direito. Equipamentos são bens de uso especial, terrenos que são afetados para usos específicos, né? E habitação como sendo os bens dominiais ou dominicais, são lotes que podem receber qualquer tipo de edifício, qualquer tipo de uso público ou privado. Lá também a gente associa essas três grandes categorias, digamos, dos usos urbanos ou dos programas urbanos, aspectos construtivos ou aspectos não construtivos, aspectos arquitetônicos. Isso que a gente ensina um pouco assim. Então, quando a gente faz um estudo de habitação, a nossa ênfase é falar também da construção. Modulação, ritmo,
geometria, blá, blá, blá. Quando a gente fala dos grandes equipamentos, a gente, obviamente, acaba falando da arquitetura do programa, porque são programas, muitas vezes, para serem inventados, né? E isso é muito legal, não preciso me estender muito por aqui, tem um mar de assuntos aqui. E quando fala de infraestrutura, obviamente, a gente está falando do lugar. Esses termos estão em todos os projetos. Aqui são ênfases, né? Não é compartimentado. Vou adiantar um pouquinho. Construção, modulação, forma. O Alexandre Deljakov é um pouco o mentor, o proponente dessa forma de discutir arquitetura. Ele faz essa identificação entre construção e forma, que eu acho muito legal. Não tem forma arquitetônica sem construção e não tem construção que não seja forma, boa ou ruim, né? Para dizer que a forma escultórica das artes plásticas é um pouco diferente da forma arquitetônica. A arquitetura é muito cara, principalmente num país como o Brasil, que tem pouco recurso e muita demanda, para ser uma forma construtivamente responsável, ou burra, né? A boa forma é a boa construção, no caso da arquitetura em geral, mas sobretudo no Brasil. Programa de transições, eu gosto de falar aqui também de transições, e lugar de articulação. O Alexandre é que gosta de falar de transposição. Infraestrutura é transposição. Eu acho que infraestrutura é transposição, mas num sentido até mais amplo é articulação, é o que vai juntando a cidade. Do ponto de vista mais arquitetônico da cidade, da arquitetura da cidade, eu diria que isso é o tecido, isso é o polo, isso é o eixo. Isso, obviamente, pode ser melhor entendido quando a gente fala do ponto de vista formal ou geométrico. Tecido é plano, polo é ponto, eixo é linha, plano é fundo, ponto é figura, linha é figura. Aqui tem essa imperfeição das tríades, porque ponto e linha são figuras. Porque eu estou indo lá para a forma como o Nolli olhou a cidade, que para mim me ajudou muito sempre a pensar a cidade, pensando a relação de fundo e figura. E o Nolli falava, na cidade tradicional, quer dizer, o Nolli nem falava, o Nolli apontou, na cidade medieval, na cidade histórica, a figura é o traçado, a figura é o vazio e o fundo é o construído. Os equipamentos importantes, as igrejas, os palácios, muitas vezes têm até a planta interna desenhada e eles, em geral, estão destacados do maciço construído, são edifícios autônomos, e, nesse sentido, são polos, são figuras também. Acho que bate bastante bem com aquela lógica lá que eu estava apontando. Que, como apontou o Colin Rowe, é subvertida essa relação de fundo e figura, ou é invertida, né? Vamos não dar uma palavra ruim, na urbanística moderna, que transformou os edifícios em figuras num fundo que era feito de supervias e pequenos caminhos super especializados, mas, sobretudo, um grande parque urbano, um grande jardim urbano, né? O tal do urbano, morar no mundo rural, morar no mundo natural. Isso eu acho que foi bastante ruim, porque acabou internalizando a vida urbana e entre edifícios virou um mato. No fundo é isso, né? Ou um parque de estacionamentos, como na periferia europeia. Acho que o grande problema da modernidade não é o edifício moderno, e sim a urbanística moderna. Isso está lá no meu livro sobre Brasília, né, no mestrado sobre Brasília, e acho que foi uma tremenda lição estudar essas 7 propostas premiadas e ver toda essa limitação daquele ideário, né, que certamente não ia dar certo. E acho que a Brasília de Urso Costa sofre muito por esse paradigma. É a cidade mais rica em área livre e talvez uma das mais pobres em espaço público. Porque para ter espaço público, a primeira coisa que a gente precisa é público. Quando a relação espaço público-área livre é infeliz, é muita área para pouco público, a gente tem uma pobreza de espaço público. Lisboa, que é o oposto de Brasília, é uma cidade que quase não tem área livre, e nesse sentido, Paraisópolis, acho que é melhor que Brasília também, em termos de espaço público. Quando tem um alargamento, quando tem um campo de futebol, aquilo vira uma praça super viva, um lugar onde as pessoas se encontram, as pessoas começam a ir para a rua porque conseguem se encontrar. Quem sai para a rua em Brasília, a não ser nas ruazinhas, né, que viraram os lugares urbanos de Brasília, as ruas entre quadras. Eu estava até ouvindo agora recentemente as notícias sobre as tentativas, a tentativa de assassinato do
Alexandre de Moraes, o cara que, na hora de desistir, não quer levar a moto e não consegue um táxi, tem que sair andando por Brasília, passar 1h30 andando, provavelmente sozinho, numa calçada. Suspeitíssimo. Não sei, eu não vi a descrição exatamente, mas andar a pé em Brasília é um pouco suspeito, né? Porque você não tem animação, não é nem uma questão das distâncias. Brasília é relativamente densa, Brasília do Sul Costa, principalmente se o plano piloto chegasse aos 700 mil habitantes, que era o previsto pelo projeto dele. Hoje deve estar perto dos 400, né? Ainda tem muita gente que poderia caber lá. Mesmo assim é denso, né? A densidade é acima de 200, perto de, mais do que Paris. São Paulo, não sei se você sabe, a média da metrópole é 70, a média do município é 90. Talvez agora tenha aumentado um pouquinho, está aumentando, 100. A gente pode dobrar para chegar a ser uma Paris, não sei Porto Alegre. E a cidade brasileira, eu acabo às vezes me perdendo, digredindo, voltando ao raciocínio aqui do Fundo e Figura, é uma cidade desastrada. Ela tem edifícios modernos que acabam sendo figuras lá, como na proposta modernista de cidade, mas tem quarteirões com edifícios mais antigos, né? E aí a gente consegue ver como figura os logradouros públicos. E o resultado disso é uma indefinição entre o que é público e privado. Eu esqueci de falar, ou falei, mas vou repetir, em geral, a figura, o traçado é o público e o fundo, o construído, é o privado. Então, na cidade tradicional, é muito clara a relação entre público e privado. Na cidade moderna, era clara também, mas era infeliz, né? E, não, era meio confusa que a vida urbana virou privada, de certo modo, que era dentro do edifício. Podia ser até edifício público, mas muitas vezes era controlado. O cidadão eventualmente suspeito não ia entrar livremente, como entra numa praça, como entra num parque. A Sofia fala uma coisa muito interessante, Sofia da Silva Teles, que em arquitetura e urbanismo, público e privado é uma questão de valor, não de propriedade. Onde todo mundo pode entrar é público, onde alguns podem entrar é privado. E, portanto, lá na cidade moderna, os edifícios que concentraram a vida urbana, teoricamente públicos, eram privados, né? E o parque público, que não tinha animação nenhuma, não tinha público, nesse sentido não era público, mas era público porque era acesso universal. Enfim, uma bagunça, e a cidade brasileira sofre disso. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é melhorar a legibilidade da cidade brasileira, melhorar, inclusive, a legibilidade das fronteiras entre público e privado. Não sei se você sabe, a Zac-Vigoche experimentou, até por proposta do Porto Park, entre outros, abrir um pouco as quadras parisienses, fazer pequenas passagens, ter esses interstícios híbridos que são privados, mas de uso público, ou públicos, mais escondidos, e eles foram todos fechados. Começaram a ser lugares de crime, lugares de abandono, lugares de urina, sabe? Viraram banheiros públicos, banheiros improvisados. As pessoas começaram a urinar, acúmulo de lixo. Aquilo que é meio indefinido na cidade, não é território de ninguém, não é escala ou domínio de ninguém, é o grande problema, né? E a infraestrutura, acho que pode ajudar a organizar tudo isso, mas não é o que a gente tem conseguido fazer, né? Aqui o que a gente fez só complicou. Aquilo que era um largo, que podia ser um polo tal, acabou sendo completamente estragado, desvalorizado por esse viaduto. Felizmente, há um certo consenso que ele deve ser retirado. Mas poderia ajudar, né? Isso aqui eu acho uma maravilha. É uma das coisas mais lindas do mundo. A cidade proibida em Pequim, com uma infraestrutura originalmente de proteção, um fosso, né, com água, um canal artificial, que isola claramente a cidade proibida do restante da cidade. E eu imagino que esses jardins hoje, ao longo dessa água, talvez sejam mais bonitos do que os jardins juntos existentes nos rios naturais. E acho que fica muito clara a leitura, que é numa escala muito maior do que aquela escala local que eu estava preocupado, mas na grande escala isso vale também. Essa é a cidade especial, simbólica, o resto está lá fora. E o que desenha isso não é a qualidade de cada palácio, é a grande infraestrutura urbana. Eu vou começar agora uma série de projetos. A parte mais teórica acabou. Chega de blá, blá, blá. O Bairro Novo, 2004, a gente fez, por coincidência, pensando muito nisso. Aqui é onde se construiu a Cidade das Perdizes.
Era para reurbanizar essa área e a gente pensou, vamos fazer um polo marcado por uma infraestrutura. Uma praça d'água quadrada, com toda a drenagem urbana migrando para isso. Essa água, num primeiro momento, completamente controlada, ou seja, não ligada à hidrografia poluída de São Paulo, né, não está ligada aos afluentes do rio Tietê, água permanente por exposição do lençol freático, a raia urbana, a raia olímpica da Universidade de São Paulo, é só lençol freático, por isso que ela é limpinha, por isso que as pessoas conseguem remar. Originalmente ela era alimentada pelo Jaguaré e pelo Pirajussara, 2 rios que estão nas cabeceiras dela. Como esses rios ficaram poluídos, eles foram desviados, não tocam mais o corpo d'água lá, e aquilo é o lençol freático, que está passando ali em direção ao Rio Pinheiros. Então a ideia aqui era fazer um corpo d'água como a raia olímpica no primeiro momento. No futuro, quando a hidrografia fosse toda despoluída, isso vai acontecer, já está acontecendo, já melhorou muito o Tietê, o Pinheiros agora começa a ter peixe, está muito melhor do que há 15 anos, 10 anos atrás. Isso poderia voltar a ser parte da hidrografia, inclusive talvez alguma coisa para navegação de pequeno porte. E isso que eu acho bonito, a gente pensou esse novo bairro, bom, aí a modulação, o tecido, o máximo possível em continuação com os vizinhos, sem nenhuma grande novidade, a proposta talvez mais distinta do que era a prática das quadras já existentes, era transformar cada quadra numa unidade fundiária, ou seja, cada projeto era uma quadra. É algo discutível, mas para isso a gente até fez quadras pequenininhas e propôs isso. Deixa eu fechar aqui uma porta que tem muito barulho. E o que eu acho bonito é pensar esses novos lugares da cidade não como oásis, ou enclaves, ou coisas que acabam em si mesmas, começam e terminam em si mesmas, mas em campos polarizados por uma infraestrutura. Então, a influência desse centro aqui, certamente essa água seria muito atraente, como o canal de Samartã, teria um monte de coisa acontecendo aí, seria o centrão, né? Porque acho que aqui é um grande Água Branca, Barra Funda, aqui poderia ter um verdadeiro equivalente a um shopping a céu aberto ao longo dessas ruas, uma paulista, né? Que essa área carece e merece. Então, essa influência disso alcançaria muito mais do que o próprio bairro que estaria sendo agora construído. E a gente imaginava que essa infraestrutura, pouco a pouco, com essa qualidade, faltou uma imagem, fosse construindo com outras infraestruturas, marcas no tecido urbano, criando bairros, né? O bairro é marcado por uma grande infraestrutura, tem a identidade, a imagem, a figura dele marcada por isso, como no Rio de Janeiro as praias marcam, né? O Leblon, Copacabana, Leme. Nós não temos essa praia, nós vamos construir essa praia, num sentido muito metafórico. Tomara, né? E aí, mudando um pouco de escala, uma coisa que tem muita similaridade do ponto de vista de modulação do tecido, que é o projeto de uma série de paradas ou estações de uma linha de transporte. Em 2017, 2018, a gente foi contratado pela BYD, essa que fabrica carro, para fazer o projeto das paradas e ajudá-los no monotrilho de Salvador. Uma obra polêmica, e chegou a ser... As obras foram iniciadas, a gente fez projeto executivo, mas finalmente ficou tão caro que o governo, o Falcão, acho, agora, recentemente, cancelou esse contrato. Então não vai ter mais o monotrilho de Salvador, isso talvez seja bom, vai ter um trem de superfície no lugar dele. O monotrilho de Salvador seria construído numa área muito importante, entre a Baía de Todos os Santos e a cidade, né? Faltou aqui a palavra cidade. Substituindo isso que está aqui, que já é o traçado do monotrilho, mas hoje é o trem do subúrbio, estação calçada, trem do subúrbio, não sei se vocês conhecem. E essas paradas já existem, mas é um que inclusive já foi desativado, super precário, que precisava ser substituído. O problema é que essa substituição deveria ser de um sistema de média capacidade para alta capacidade, 10, 20 mil pessoas por sentido por hora. O metrô é 60 mil
pessoas por sentido por hora. O monotrilho de São Paulo dizem que vai chegar a 40, talvez seja um exagero. Monotrilho, para valer, esses mais delicados, é para 10 mil pessoas, 15 mil pessoas por sentido por hora. Aqui era 10, 15 mil. Então era um monotrilho, acho que na escala certa, delicado, uma composição menorzinha, quase como se fosse um tramway, só que em vez de andar no chão, anda em cima, porque a frequência é alta, são 3 minutos, um trem a cada 3 minutos, 650 pessoas por trem, se vocês fizerem a conta, vai dar essa capacidade que eu falei. E isso no chão obrigaria, como estava no edital, se fosse um trem leve no chão, a segregar essa via. As pessoas não iam poder cruzar em qualquer lugar, porque já é um movimento muito alto. Aquele tramway do centro do Rio de Janeiro, não sei se vocês chamam bonde, como a gente chama em São Paulo, o trenzinho lá, ele é para 3 mil pessoas, 2 mil pessoas por sentido por hora. Ele deve estar transportando menos ainda, porque ele é turístico, né? Então ele consegue conviver com o tráfego geral. Não é o caso aqui. Eu estou dizendo tudo isso para dizer por que nós aderimos a esse projeto, porque nós chegamos à conclusão que uma via elevada aqui era muito melhor para liberar a ligação da cidade com a Bahia do que o que hoje existe, que é um paredão de trilhos, né, como são os trilhos da CPTM aqui no tecido urbano de São Paulo. Você não cruza por cima, cruza por baixo, é muito penoso, acaba se transformando numa grande barreira. No setor central, chegava até pertinho do comércio ali, onde tem o elevador, o mercado. Depois, por uma questão de menor interferência no centro tão histórico, a estação França passou a ser a última estação. Isso tudo foi muito evoluído. Esse desenho é o primeiro desenho que a gente fez para a BioID apresentar a sua proposta comercial e técnica para ganhar a concorrência. Ela ganhou e nós seguimos com a BioID até o final. E aí vai indo. Aproveita a ponte de São Jorge, que está aqui, uma ponte histórica. E eu estava muito convencido de que valia a pena fazer assim e não no chão. Obviamente, um arquiteto quer fazer projeto, né? Então, eu sou da turma da solucionática. Sempre tem a turma da problemática. Desse embate, as coisas, acho que certas, vão acontecendo. Às vezes tem pequenos desastres e, óbvio, que como o Paulo já nos alerta, a gente tem que tomar muito cuidado para, na vontade de fazer, não fazer uma coisa desastrosa. Então, isso foi fruto de muita reflexão, fazer ou não um monotrilho, né, que aqui em São Paulo está hiperdemonizado. Essa é a paisagem, inclusive com algumas coisas históricas, né? Em geral, é uma cidade vulnerável lá no fundo, o trem está passando aqui atrás dessa antiga fábrica, e é lindo, né? E são fotos extraídas da internet, tem até aqui a fonte. Essa é a ponte de São Jorge, onde hoje passa o trilho. A Bahia é talvez o grande valor dessa área, principalmente para o ócio, o lazer. Tem a praia de vez em quando, essa é Paripe, um centrinho mais importante fora o centro de Salvador, ao longo desse trajeto. E a gente estava defendendo isso, né, que essa ligação que está impedida hoje pelo trem do subúrbio, que vai ser impedida se ficar no chão esse sistema de transporte, seria restabelecida. Hoje o trem é assim, segregado, a hora que eleva, a gente consegue passar por baixo. No monotrilho, quanto menor o pilar, melhor o monotrilho, porque a viga é muito delicada. Aqui em São Paulo, o que estraga, o que impacta a paisagem, são aqueles pilares imensos, altíssimos, né? Todo mundo acha que botando lá no alto é melhor porque você vê por baixo. Só que quanto mais alto o pilar que está em balanço, ele está engastado só embaixo, maior ele é. Então vira uma parede, né? Então a gente defendeu desde o início fazer a altura mínima, gabarito urbano. Então era nesse sentido que a gente ajudava também a concessionária. A gente fez a plataforma central, ela exige que o trilho abra onde tem as plataformas, mas dá uma estação mais compacta, porque ela seria implantada dentro da calha do antigo trem de subúrbio, a estação inteira, né? Está escrito aqui, mais curtinha, né? Então, nas estações, aliás, aqui é o corte da via, com o mínimo de distância entre os trens, e aqui é o corte da estação. Com 15,5 metros a gente fazia a estação e conseguia encaixar no antigo negócio do trem, no leito do trem. A vantagem dessa estação é que uma plataforma central permite a inversão de sentido com muito mais facilidade, sem ter que transpor a outra linha. A vantagem
plataforma lateral é que a linha fica linda. Ela é uma reta só, ela não tem que abrir e fechar quando chega nas estações. Eu não vou me estender muito aqui, e basicamente o que a gente desenvolveu foi a parada padrão, que a gente queria a maior simplicidade possível, porque quanto mais simples, mais fácil compreender, são pessoas que às vezes são estrangeiros, visitantes, a pior coisa é aquelas estações que são labirínticas, né? Aqui podia ser pequenininho, isso era mais fácil. Muito conforto para o usuário, bastante sombreamento, e aqui volta a ser o negócio da modulação, um justo protagonismo urbano com o uso de tecnologias contemporâneas, ou seja, a gente queria que as estações fossem marcas no território. E aí a gente propôs fazer uma estação bem delicadinha, com uma treliça que à noite se acendia e que mesmo depois de parado o serviço do transporte, ficasse acesa para ir marcando assim, esses endereços ao longo da cidade. Obviamente, os chineses, mas principalmente o governador, achou isso aqui uma arquitetura de pobre, porque é uma trelicinha com telhado termoacústico, não sei o quê, e até eu lembro da fala do governador. Esse é o lugar onde eu posso parecer estar economizando, porque são os mais vulneráveis. Esses caras têm que achar que estão recebendo a coisa mais legal e cara do mundo. E aí a gente fez uma tensoestrutura. Isso não é a nossa... Eu gosto de mostrar o primeiro projeto, que eu acho muito mais bonito. O segundo, no fim, eu comecei a gostar dele porque foi legal. Fizemos até o executivo, essa estrutura, acho que ficou bacana. E é bastante inspirado, ou meio em paralelo com o pavilhão de Dubai. A gente estava com todo o domínio técnico sobre membranas. E ele também serviria um pouco como a lanterninha. Até eu fiz a ordem inversa, né? À noite ficaria acesa a membrana como um abajur, e de dia operaria aí. A gente fez ela o mais transparente possível, então o térreo é vazado, a gente podia fechar o térreo inteiro e fazer as pessoas passarem de um lado ou do outro da estação, mas a gente fez questão, porque ela é o foco, né, desse lugar, é o centro desse lugar, de deixar passar bem no meio das bilheterias aqui. Isso é uma tecnicalidade, falando Não, isso é importante, eu não vou falar das tecnicalidades. A gente botou alguns edifícios anexos para transformadores, vestiários de funcionários, coisas assim, atendendo sugestões da gestão pública, fizemos como jardins, que eu acho que não está mal. A primeira ideia era ser mais um container, quase como se fosse um equipamento industrial. E é uma arquitetura meio assim, muito em função da lógica estrutural e da eficiência dos fluxos, né? Essa escada tem que ser bastante grande, embora a plataforma pequenininha, então são 2 escadas, tem uma rolante, mais 2 fixas e um elevador. Mas fazer a escada com um desenho que seja um desenho mais escultórico, né, um pouquinho mais caprichado, não chega a ser uma helicoidal, mas vai girando. Enfim, são os elementos tradicionais da arquitetura que permitem dar mais impostação e graça para o edifício. Por isso que eu também considero que a parada talvez esteja mais para equipamento do que para infraestrutura, embora todo esse raciocínio que tem a ver com infraestrutura esteja aqui sendo pensado. Aqui são os desenhos do executivo, já em Revit. Eu gosto de mostrar isso principalmente para estudante da graduação, para mostrar que muitas vezes o edifício dentro da terra é maior do que o edifício em cima da terra. Né? E que quando a gente fala que a gente vai tirar o concreto e fazer tudo em madeira, é meia verdade, porque a parte de baixo seguirá sendo de concreto. Nós vamos ter que usar concreto o resto da vida. É o melhor material, provavelmente o mais eficiente em termos ambientais para se fazer fundações. Né? E a estrutura ficou super bonita, eu acho, só foi melhorando com esses encontros todos. Né? E os edifícios técnicos, às vezes adicional, as estações iam variando, tendo mais ou menos altura, mais ou menos andares, mais edifício técnico, menos edifício técnico, e tinha umas variantes. A passagem central, escada rolante, 2 linhas de bloqueios, isso não é bom, mas como é pouca gente, não é muito confuso, isso é um pouco confuso, a pessoa pode escolher por esse lado ou por aquele lado, isso está tudo bem. O que não está tudo bem, se ela entrar por esse lado e precisar do elevador, ela precisa sair e ir para o outro lado. Resolveríamos com a maior facilidade botando bloqueio em toda essa extensão, mas tirar essa passagem bem no foco nos parecia estragar tudo na última hora, né? Que a gente estava defendendo a transposição por baixo. Um andar técnico, na altura estrutural, e a plataforma. Tudo pré-fabricado, e a membrana lá em cima. Os arcos são
perfeitamente circulares, mas ao se inclinarem, eles viram elipses, que é o perfil mais favorável para cobrir uma estação, né? Não subir muito a cobertura, proteger o mais possível aqui e envolver mais ou menos tudo isso. Bom, um pouco mais sobre cada uma das paradas, alguns conceitos. Então, são polos urbanos que serão renovados, já estavam lá, a cidade já se organizou um pouco assim. São centralidades locais com essa condição renovada e radiadoras do desenvolvimento socioeconômico. Mais ou menos, serão isso se vierem acompanhadas de políticas urbanas. A gente não tinha esse mandato, mas a gente falou muito sobre isso. Então, acho que o papel do arquiteto, às vezes, é também salvar um projeto. Adensar em torno das estações com uso misto, e isso porque a melhor política de transporte é diminuir a demanda. Então, se tem uso misto denso, muita gente pode começar a parar de usar o transporte para poder viver, né? Eu trabalho no mesmo bairro em que eu moro, eu como, consumo, saúde, educação, tudo aqui no bairro em que eu estou, né? Tomara que a cidade brasileira pudesse ser majoritariamente assim, sobretudo perto das estações do transporte público. Isso são os corredores de adensamento urbano de São Paulo, altamente criticados, porque está precisando equilibrar, mas está lá atrás, Jaime Lerner, em Curitiba, né, ao longo dos corredores de ônibus. Bom, uso plural do solo, acho que isso é um objetivo maior, né, que é a mistura das rendas para tornar a cidade mais colaborativa, mais democrática, mas, sobretudo, mais colaborativa, né? Obviamente, as diferenças ensinam mais do que destroem, constroem mais do que destroem, né? Diferença de renda, diferença de religião, diferença de cultura. É preciso controlar a gentrificação. Isso não se controla fazendo a cidade ruim para não se valorizar, mas se controla com políticas compensatórias, né, que nem cotas para as universidades, habitação social e, eventualmente, até mercado subsidiado para a população de baixa renda poder permanecer. A gente, em vários projetos, tem proposto habitação social no entorno das paradas, no entorno das estações, que a partir da lição do Jardim Edith, que não está aqui nessa apresentação, mas que é uma grande lição, uma habitação social vulnerável, muito dependente da ajuda social, da ajuda da cidade, escondida, ela fica abandonada e vira um grande problema, quase sempre pior do que o que ela procurou corrigir. Uma habitação social sem recurso, dependendo da ajuda da cidade, no meio do caminho das pessoas, por exemplo, na esquina da Berrini, com a Roberto Marinho, na frente da sede da Globo, recebe a ajuda da cidade inteira. O Jardim Edith está decadente, mas muito menos do que se ele estivesse na periferia. E, obviamente, o lugar onde mais tem valor nesse sentido de passar muita gente, de as pessoas não poderem abandonar, são as grandes estações do transporte público. Portanto, botar habitação social ao lado da estação, eu acho que vai ser uma lei nacional, sabe? Um consenso, que é o que a gente tem proposto em muitos lugares. E, obviamente, também a educação é fundamental contra a gentrificação. Isso aqui são algumas frases que eu usei em apresentações para eles, né? Inclusive para o governo, dizendo assim, escuta, gente, e os caras falavam, calma, nós estamos pensando, mas não sei se estavam mesmo, né? Bom, na condição de polos, as estações são endereços, ou portas, ou foyers. Foyer é uma expressão do Luiz Antônio Jorge, meu colega, que falava disso das estações aqui de São Paulo, né? A gente tem que caprichar na estação, né? É o salão de chegada e de saída do bairro, foyer do bairro. Então, o máximo possível associar largos e praças às estações, onde inclusive ficam os bares. A melhor coisa é chegar na estação cedo demais e tomar uma cerveja enquanto espera o resto da família. Ou chegar para o encontro, e esse encontro, se for um pouco impreciso, não é nada desconfortável a imprecisão, porque você está lá confortavelmente num salão urbano. E foi mais ou menos isso que a gente fez. Essas são as mais centrais, né? Não tem muito espaço para largo, e na periferia também não tinha, mas era uma diretriz e, quando possível, nós fizemos, né? E tinha essa, e, entre outras, que não está com render tão caprichado, que estava junto de patrimônio histórico, então aí a arquitetura mudava, o miolo técnico, sabe, o mecanismo é o mesmo, escada, trem, viga, estrutura, mas muda a cobertura, muda um pouquinho para alinhar com a estação, né? A estação calçada. Isso foi aprovado pelo IPHAN, tudo estava indo bem, na minha opinião.
nosso colega, que você até me apresentou, Álvaro, que eu fiquei muito amigo por telefone, nunca te vi, sempre te... O Nivaldo? O Nivaldo. Ajudou muito, a gente estava fazendo juntos alguns projetos, esses históricos, mas infelizmente esse contrato foi cancelado e nada disso vai ser construído. Para mim, né, eu adoraria ver construído. Deve ter muita gente que está achando uma sorte, porque era um monotrilho, é uma coisa arriscada. Vai ser feito um trem no chão. Mas vocês que vão fazer, Milton? Não, nós estamos fora e, como mais uma vez, a gente quase bateu na trave. Eu prefiro ter um projeto mal falado, mais importante. Mas eu achei bom esse aí. E que dá o que pensar do que um projeto de uma casa. Vai ser uma desgraça no chão. Vai ser uma desgraça. Então, assim, há muito preconceito, que há muita resistência ao monotrilho por causa do exemplo de São Paulo. Mas o exemplo de São Paulo é um desastre, é um pilar que a gente... É horrível, é horrível. O apelido daquele pilar é Super-Homem, porque por um desenho totalmente irracional, arbitrário, estúpido, ele abre, por exemplo, lá na linha 17, sobre o canal das Águas Espraiadas. É um pilar único para pegar duas vigas e embaixo pegar duas fundações. Então você tem uma travessa embaixo e uma travessa em cima que, além de ser uma travessa, é desenhada como uma grande transição, um super-homem. Então um negócio que podia pesar e consumir, sei lá, vou chutar, não vou conseguir fazer, mas 20 metros cúbicos de concreto, 50 toneladas, deve ter 200 metros cúbicos de concreto e, enfim, é um absurdo, é um absurdo. Acho que a gente é muito imaturo como comunidade técnica, porque isso é metrô de São Paulo, devia ser a alta excelência, projeto do metrô. É um absurdo. Eu sei que está gravando, até acho bom que eventualmente isso chegue até o metrô. Não, nem tanto, não sei se eu quero me dispor com o metrô. Mas, enfim, aqui a habitação social não é infraestrutura, eu só quis para rapidamente passar um pouco aquelas ideias que estavam orientando o que pensar em torno das estações, né? Evitar o conjunto habitacional tradicional, que fica tudo igualzinho, e um gueto, porque é completamente diferente da cidade, evitar o condomínio fechado para a cidade, que é o da classe alta, que está com medo e vira o condomínio clube completamente afastado da cidade, botar o máximo possível de densidade em torno das estações, sobretudo a habitação social. Isso era intervenções de habitação social. Melhorar estrategicamente o tecido urbano, isso no Brasil tem que fazer o tempo todo, abrir uma rua, alargar uma rua, melhorar a calçada, mas, sobretudo, criar caminhos, né? Criar novas ligações de um tecido feito pelo privado que não está conexo. E, principalmente, essa talvez seja a grande tese do meu doutorado, criar uma relação proporcional entre os grandes eixos infraestruturais e a ocupação. O que eu chamo de ocupação são os edifícios, né? O que está ao longo dos logradouros públicos. E em São Paulo acontece muito disso, né? Um trem no meio de umas casinhas, quando não, umas fábricas abandonadas, que eu acho que é até melhor. O ruim é quando é no meio de casinha. Então a gente propunha, porque estava junto dos trens, construir habitação social junto do trem, mas atrás de um buffer. Eu falei, né, que duas coisas eu acho que melhoram a presença da infraestrutura. Aumentar o porte da cidade vizinha, para tornar essa relação mais proporcional, mais equilibrada, e amortecer a presença da infraestrutura. No caso dos rios, despoluindo, já em vez de virar uma interferência, passa a ser uma atração. No caso das grandes avenidas, disciplinando o transporte, baixando velocidade, permitindo a travessia, mesmo com prejuízo da capacidade viária. Esse prejuízo é pequeno. Existem estudos mostrando que os carros a 60 por hora ou a 120 têm a mesma capacidade de transporte, passa a mesma quantidade de carro, porque aumenta a distância, né, conforme aumenta a velocidade. Então, urbanizar as avenidas e amortecer os trens. Acho que são duas medidas que a gente precisa cuidar nas cidades brasileiras. Eu brinco que a nossa Radial Leste, que é uma avenida horrível, mas que tenha mais ou menos essas 8, 9 pistas aqui da Lake Shore Drive, é igualzinha a Lake Shore Drive. E é mesmo, é basicamente a mesma coisa. Inclusive a Lake Shore Drive nem é tão bem desenhada. Vai alça para lá, alça para cá. Mas ela é uma maravilha porque ela tem do lado coisas proporcionais. O Lago Michigan e a cidade de Chicago com gabarito médio de 50 andares. Se a Radial Leste tivesse... O Lago Michigan vai ser difícil, mas dos dois lados, belos jardins e depois uma cidade
de 40, 50 andares, eu acharia muito melhor do que aquelas casinhas que estão lá hoje. Então, vocês já perceberam que eu não sou contra o adensamento e a verticalização da cidade, feita com critério, feita onde se deve fazer. Na frente da Radial Leste, a gente tem que verticalizar. Eu estou vendo o Mafuz aí com umas caras, depois a gente pode conversar, Mafuz. Nessa proposta, isso que são croquis da nossa proposta, acabaram virando diagramas do edital de concessão. As concessionárias, a Canopus ganhou a concessão, tem que fazer isso. Então, também agrupar intervenções para criar largos, né? Aqui perdeu um pouquinho de terreno, mas nesse desencontro de rua acaba criando um largo. Melhor espaço público é o largo, né? Você tem um monte de gente e pouquinho espaço público, é todo mundo de pé, conversando um com os outros, né? Os botecos de esquina. Aumentar a ocupação, menor altura, mais ligação com a rua, né? Desenhar as ruas, olhos na cidade, Jane Jacobs, e tudo isso é 2012. 2014, isso virou plano diretor de São Paulo, porque o Fernando de Melo Franco, que era o coordenador desse trabalho, levou muito dessa reflexão para a formulação do plano diretor de São Paulo. E essa proposição toda aqui tem muito a ver com o Alexandre Djaikov nas conversas que nós tínhamos na FAO-USP. O Alexandre era a pessoa que falava dessas coisas, que nos abriu os olhos para essas coisas, e que me parecem muito óbvias, né? O Rubem Otero, um uruguaio, formação europeia no Uruguai, uma formação mais historicista, no bom sentido, pós-moderno, sempre falou, é um absurdo não ter como separação entre privado e público, público e privado, o próprio edifício. A gente aqui no Brasil faz umas gradezinhas, um ridículo recuo de frente que não serve para nada, não é nem do privado nem do público. Fica uma área que faz muita falta, né, para a qualificação das ruas. Então, acho que uma política urgente para todas as cidades brasileiras é eliminar o recuo de frente e incorporar isso à calçada e preparar os edifícios para fazerem essa separação na própria fachada, que é a coisa mais fácil do mundo, né? Então, a gente estava propondo isso também, não ter mais grade, não ter mais recuo de frente, e ter calçadas largas. Isso também virou plano diretor de São Paulo. Agora, se você doa calçada, faz uma calçada de 5, não precisa mais recuo de frente. E programar uso privado de interesse público no térreo. Comércio virou fachada ativa, né? Proibir estacionamento no alinhamento, para na rua não ficar abandonada, sempre a interação entre rua e ocupação, público e privado, estacionamento embaixo ou em deck parking. Cada vez mais eu estou contra o estacionamento em subsolo por causa do prejuízo ambiental, com rebaixamento de lençol, interrupção das águas profundas. O melhor é não ter estacionamento, né? Mas também não acho ruim, às vezes, fazer uns edifícios garagem. E uso misto e plural, né? Diversidade social. Ainda precisa corrigir aqui esse texto. Bom, agora eu vou passar mais rápido ainda, porque está ficando cansativo, e assim, acho que o grosso das ideias já passei. Agora, outras aplicações, outros exemplos. Álvaro, isso você nunca soube, eu estava tentando construir uma estação da CPTM junto com o Martim. O Martim, porque eu convidei ele, porque ele é muito legal. O Centro Popular de Compras, ali no Paris, quer fazer uma estação, o que eu acho muito razoável. Então, doar essa estação para a CPTM, como a Brookfield doou a estação Santo Amaro, João Dias, sabe, ali na linha 9, Esmeralda? Foi construída pelo privado. A gente estava em negociações, mas isso aqui virou uma bagunça, né? Tem uma briga entre sócios, uma confusão, então está parado. Vou mostrar, nem sei se poderia, porque é um negócio que, espero, não morreu ainda, tá vendo? Esses estudos são de 2020. E era uma estação que tinha que primeiro arrumar os trilhos, não pode interromper o serviço, né? Eu vou mostrar rápido. É que eu acho ela bonita. Ela está no chão, saída de emergência muito fácil, sai os próprios trilhos. Hoje a saída de emergência numa estação é uma loucura, que é uma nova norma de todos os bombeiros brasileiros, já está na Bahia, em São Paulo, baseada numa norma americana. Então você tem escada até não acabar mais. Obviamente conta aqui também. O mezanino está em cima. Eles não queriam ligar diretamente nesse andar, eles queriam que a estação se ligasse no andar mais alto, como eles estavam pagando. A gente achou justo que eles tivessem isso para
forçar a entrar um pouquinho mais alto e percorrer mais shopping lá dentro. Com o tempo, e talvez a CPT me obrigasse a fazer a descida direto aqui da estação, desse lado também. Mas saindo por aqui, logo chega numa rua que cruza os trilhos, então essa era a saída urbana, essa era a saída para o shopping. As imagens vão mostrar melhor. Aí no terceiro andar ia para o shopping, entrava lá em cima. Então o shopping tem o térreo da cidade e tem o térreo do sistema ferroviário. E acho que a grande ideia aqui, dá para ver na planta, era não ter fachada essa estação. A fachada eram 2 grandes jardins e, para proteger das águas, imensos beirais, né? Coberturas que dão uma proteção de... A gente tenta botar 30 graus. Aqui eu não sei se a gente conseguiu, mas com jardim também garantiria um pouquinho maior essa proteção. Isso vai aparecer melhor no corte transversal. Isso é o sistema construtivo. Hoje é assim. Cessa 2 vias, passa todo mundo em 2 vias, hoje são 4, dá para fazer provisoriamente. Constrói uma parte da estação, depois constrói outra parte. Até o sistema pode ser com balanços, tal, tudo pré-fabricado para não atrapalhar, só construir à noite. E os 2 jardins fachada, uma fachada apenas para proteger as circulações verticais localizadas, o resto é a estação aberta, separada da cidade por alguma gradinha e por jardins. Os jardins, as plataformas, o mezanino, área técnica, transposição, passagens. Tem cada cor aí significa uma coisa. E um corte explodido, um corte montado, e aí a ideia era fazer essa cobertura com uma tensoestrutura parecida com Dubai, um exoesqueleto, né, a membrana por baixo, para ficar essa nuvem, e os grandes jardins nas laterais. Uma estrutura metálica delicada. Isso aqui era o mesmo material da fachada do shopping, para ter uma identidade. Eles nos pediram isso. Esse terminal eu acho uma maravilha, com o Paulo Mendes da Rocha, vou falar das principais coisas. Era para durar 10 anos, então ele é todo desmontável e com materiais não muito usuais, né? Materiais de baixa duração, principalmente a fibra de vidro. Fibra de vidro, aço, e a expectativa era aproveitar a fibra enquanto pudesse, principalmente o aço, em marquises menores em outros lugares da cidade. São módulos de 20 metros, 3 plataformas de 230, absolutamente horizontais, assim como as pistas, e uma plataforma de serviço. Acho que vocês conhecem essas imagens. E o Paulo falava uma coisa muito linda. Ele falava, num terminal de ônibus, um veículo ainda mais com biarticulado, estava na época que estava se implantando em São Paulo, isso é 95, os grandes ônibus, nós não podemos maltratar o ônibus, né? Ele já tem que carregar um monte de gente, todo o seu peso, tem que ser que nem aeroporto, absolutamente horizontal, quase como se você pudesse empurrar o ônibus com o dedo. E de fato, o aeroporto é construído para o avião conseguir operar o melhor possível, né? Porque o avião é difícil. E aí a gente transformou isso tudo num único nível, com mínimos caimentos para drenagem, eram canaletas longitudinais, então caimentos mínimos transversais, para tirar a água da sarjeta. O Paulo Radical não queria caimento nenhum. Nas coberturas não tem caimento nenhum, a água sai por curva de remanso, a gente aprendeu o termo na época, vai acumulando água, forma uma curva e a água começa a sair. O problema é que fica sempre uma aguinha suja, mas essa cobertura, na época a gente não estava muito preocupado sobre a visão dela de cima. As 4 plataformas, serviço, etc. E aqui a rua mais baixa era a rua mais longe do rio. Eu esqueci o nome dela, Avenida do Contorno, aqui já é a Avenida do Estado. A gente pegou a cota da Avenida do Estado e levou até a Avenida do Contorno, e aqui foi oportuno, porque criou um desnível, disciplinando as entradas apenas onde existem as faixas de pedestre, que é uma das coisas comuns, é as pessoas com pressa cruzar destrambelhadamente e ser atropelado. Né? Então não conseguia entrar aqui, subir por essa rampa, entrar aqui e subir por essa rampa. Aqui tinha aquele desnível mais um guarda-corpo. Enfim, acho que não precisa passar muito tempo. Queria só mostrar por causa dos raciocínios muito éticos do Paulo Mendes da Rocha, mas uma ética com a engenharia, com o ônibus.
não apenas com as pessoas, né? Com as pessoas também. É um projeto bem mais antigo. A fibra foi muito bem feita pela Macan, que fez a parte laranja, que são as divisórias, e as telhas eram mais caras, contrataram, não vou nem falar o nome, também não lembro direito, Zenital, qualquer coisa assim, foram muito mal feitas, uma pena. E hoje está bastante desfigurado, né? Eu torço para ele ser desmontado o quanto antes, porque era para durar 10 anos, já está lá há quase 30, né? 28 anos. A garagem Trianon é uma maravilha, eu acho, um projeto construído naquela relação com a Proenge. A Proenge era a empresa do meu pai. Um desafio construir entre a topografia e os túneis da 9 de julho, então uma altura mínima. A solução foi fazer ela em rampa, acompanhando a topografia. Isso é muito comum nos Estados Unidos, né? Tem bastante eficiência também. As rampas são também estacionamento. Como aqui é uma grande garagem, era fácil fazer isso. E com uma forma que era basicamente a forma da clareira que já existia, que dá para ver a projeção da garagem. 2 semicírculos, que são planos, e 2 rampas ligando os semicírculos, que são meios níveis, né? Isso acabou se revelando muito legal, porque, primeiro, os andares não são estanques, tem sempre essas frestas, você vê vários andares ao mesmo tempo, e a garagem rende muito. E a outra coisa que a gente fez muita força, e eu acho que vale muito a pena, é fazer uma garagem que você entra por cima, desce, 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 e sai por baixo. É um pouco mágico, um subsolo que não piora, ao contrário, melhora. Lá embaixo tem uma luz, tem uma saída de novo. E a terceira coisa, fazer uma planta com uma organização muito clara, as escadas, essa geometria favorece, né? Apenas 2 escadinhas atendem confortavelmente, porque a máxima distância é a largura de meia garagem, né? 30 metros. Essas escadas de emergência não eram obrigatórias, a gente colocou para trocar a escada por compartimentação, para não ter que ficar fazendo parede, separando setores. A gente achou que isso era muito feio, também mais perigoso, porque fica meio erma a garagem, a gente botou umas escadas a mais. E essa lógica é muito evidente, obviamente ajuda o visitante a entender onde está, né? Não é aquela garagem labiríntica. Vocês já viram que eu tenho um certo problema com as estações labirínticas. Ela foi construída com taludes provisórios, né? Isso aqui é um antigo respirador do túnel que já estava desativado, foi mantido lá no alto, novas fundações, cortaram o duto e ficou dentro da garagem. Aqui dá para ver esse negócio dos andares que se integram, né? E finalmente, não sei, Álvaro, se dá tempo, porque já são... Tem que... Não, acho que sim, né, Sérgio? Tranquilo, não, claro. Tá, que é um projeto que talvez seja o nosso projeto mais legal de urbanização do córrego do Antonico, reurbanização, porque ele está urbanizado. Vou também não demorar muito. O córrego do Antonico é um afluente do Pirajussara, que é um afluente do Pinheiros. Aqui está a raia olímpica entre o Pirajussara e o Jaguaré, já falamos disso. Ele é um rio pequenininho e Paraisópolis está bem na cabeceira dele, ou logo depois da cabeceira dele. Paraisópolis, como todo mundo sabe, está numa área nobre da cidade, tem a segunda maior comunidade de São Paulo, se não for a primeira, porque rivaliza com Heliópolis. Ninguém sabe ao certo quantos habitantes, falava-se 80 mil, mas eu acho que o número mais certo é 100 mil. Ela tem uns anexos, tem o Jardim Colombo, que tem um outro nome, mas está junto. E os condomínios vizinhos são de classe média alta, super ajardinados, aquilo que a gente conhece, condomínios clube, né? Áreas livres, muito bem cuidadas. Isso é importante, como vocês vão ver, para o raciocínio do projeto. De novo, aquela foto, a gente começou a pensar mais claramente tudo isso quando fez esse trabalho, dizendo, nós temos que fazer a rua, esquece as casas. E mais ou menos o que a gente está fazendo aqui é a rua que acompanha o rio, né? Hoje o rio ele passa, inclusive, embaixo de casas. Todos os anos, quando tem as grandes chuvas, parte dessas casas é lavada embora. E é um grande problema.
Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Essa quantidade de água aqui é falsa, boa parte dessa água é esgoto. A gente fez uma série de estudos, né, junto com os engenheiros, e chegou à conclusão de que era quase impossível saber qual é a vazão de base desse rio, que é a vazão alimentada pelas nascentes, mas deve ser qualquer coisa de litros por segundo. E sabia-se com bastante segurança, e agora isso deve ter piorado, são cálculos de 2007, 2008, que as chuvas de 100 anos colocariam nesse canal 18 metros cúbicos por segundo. Então, é uma variação absurda de litros por segundo, 50 litros por segundo, isso é 0,5 metro cúbico por segundo, a 18 metros cúbicos por segundo. Como é que você faz um rio para essas duas situações, né? Esse era um dos desafios. O outro desafio, bom, aqui é a foto aérea, não dá nem para ver o rio, né? Porque ele está todo ocupado. Aqui ele apareceu, desculpa, embaixo daquelas casas todas. O outro desafio é que qualquer área livre de uma cidade vulnerável, onde as pessoas não têm casa, muita gente ainda não tem casa, é ocupada para se construir casa. Várias obras de reurbanização de favela no Brasil inteiro, em São Paulo, em Paraisópolis, você faz a obra, 2 anos depois está invadida de novo, perdeu-se. Só não é invadido aquilo que tem muito valor. Essa é a nossa primeira conclusão. Por quê? Porque a gente olhando o que resistia à invasão, na periferia, ou na área mais vulnerável de São Paulo, eram sempre os campos de futebol. Alguma área livre, adicional, verde, com alguma coisa muito bacana de vegetação, mas principalmente os campos de futebol. Dá para ver nessa foto. E a gente falou, bom, então o campo, eles têm lições, né? Porque eles estão lá, resistindo. E a primeira lição é essa, ele tem um valor indiscutível. O futebol é uma coisa muito importante na cultura brasileira, mas mais do que isso, é uma praça, né? Paraisópolis, na pandemia, tem fotos emocionantes. Pessoas a cada 10 metros reunidas para discutir o que fazer, com toda a segurança. Essa reunião só dava para fazer numa praça a céu aberto. E o campo, ele serve para tudo isso. Ele serve para festa, reunião cívica, reunião de saúde, né, vacinação, põe umas barracas, vacina todo mundo, lazer, jogo, etc. Então, esse valor é inegável, dado, inclusive, pela flexibilidade de uso. Flexibilidade de uso tem a ver com a forma. Quanto mais simples, mais regular, certamente mais fácil usar, né? Se fosse todo tortuoso, dava para fazer algumas coisas, não dava para fazer outras coisas. Mas, mais ainda, o jogo exige essa leitura muito clara, né? Se uma casa invadir aqui, não dá para jogar, né? E essa legibilidade é super importante. Por isso que eu estava falando lá no começo da minha preocupação com a legibilidade do espaço brasileiro, do espaço urbano brasileiro. O que é público, o que é privado, onde a gente pode ir, onde a gente não pode, quem cuida do quê. E quanto menos indefinido isso, na minha opinião, melhor, mas há uma contradição. Quanto menos separado tudo isso, quanto mais interativo, quanto maior a relação entre os dois lados, tanto melhor. É um aparente paradoxo. A arquitetura sempre pode resolver paradoxos. Acho que é possível desenhar uma separação nítida entre esses dois domínios e fazer com que essa separação não seja uma barreira. Ao contrário, seja até talvez vitrines maravilhosas, que é onde todo mundo se encontra. Ou balcões maravilhosos, que é o serviço oferecido e o público consumidor, balcão de arte, balcão de chopp, balcão do que for. Ou seja, essa é a ideia. Que é fazer na cidade brasileira vulnerável o que tem que ser feito, é mais ou menos o que se fez na cidade medieval, com a Praça Maior em Madrid, claramente construída, escavando, né, um maciço meio desastrado da cidade totalmente privada e vulnerável, pobre da Idade Média. Quem fala isso não sou eu, é o Hector Villeca, que é um dos arquitetos mais experientes, né, em intervenção em áreas vulneráveis. Ele fala, uma das coisas que a gente tem que fazer é fazer o que os neoclássicos fizeram na cidade europeia medieval. A gente tem que olhar para elas, né, para essas experiências. Aqui a ideia do campo muito legível. Então, o primeiro valor era um valor
A primeira coisa é ter um valor indiscutível. A gente achou que o mais importante para essa comunidade era um bom transporte. E aí a gente começou a ver que esse caminho é um caminho natural, o caminho das águas é um caminho natural, e que ia dar, bom, isso aqui é uma outra informação, é 15 metros acordado com o DAI e 10 metros, porque obviamente o Código Florestal não vai valer numa área vulnerável. Não dá para pôr 30 metros para cada lado, a remoção é traumática, né? Quanto menor a remoção, melhor a intervenção. Não é o único parâmetro, mas é um dos principais. Porque as pessoas estão lá, construíram as próprias casas, é muito importante para elas. Mas o que eu ia apontar aqui é que, bom, as casas a serem removidas, espera aí que eu acho que eu pulei uma parte, não é possível. Não, acho que eu estou falando ainda um pouco das operações básicas. Então, essa era a remoção mínima, né, para garantir aquilo que foi acordado com os órgãos que controlam as águas. A gente achou que nesse eixo, que é o principal eixo comercial, com o novo logrador que a gente queria constituir, a gente devia fazer uma praça. Não vai ser uma praça tão regular quanto o campo de futebol, que, se não me engano, está aqui, já existe um, mas seria uma praça central onde a gente poderia botar habitação social verticalizada e equipamento público, além de equipamento privado de interesse público, restaurantes, coisas assim. Mas a primeira estratégia, então, agora aqui está mais organizadinho. Um bom caminho para o transporte. Vai ter, que agora está adiada, uma nova estação da linha 18. Olha o super-homem aí. E aqui está escrito errado, a linha 17. Esse é o super-homem. Esse é o super-homem. A outra coisa estúpida do monotrilho brasileiro é que tem que fazer uma passarela de emergência. Só no Brasil, ou poucos países. Na China não precisa, nos Estados Unidos não precisa. Essa passarela de emergência, ela é levinha? Não. Ela tem que aguentar 500 quilos por metro quadrado, porque numa emergência as pessoas se amontoam um em cima do outro, sabe? Não vai esperar. Então tem que estar preparada para ter 10, 12, 11 pessoas por metro quadrado, 500 quilos por metro quadrado. É menos, né? 7, 8 pessoas por metro quadrado. Então, a passarela de emergência custa quase tanto quanto o resto da via. Você dobra o custo do monotrilho, você tira a delicadeza dele por uma decisão que eu acho que é muito discutível, principalmente quando a gente considera tudo isso, de que se é realmente importante isso para a segurança. Porque se quebra um trem, tem a outra via, você vai lá com um trem auxiliar, faz uma pontezinha de ligação, e isso vai se fazer. A passarela é a última opção. Assim, tipo, quebrou tudo, não tem nem mais o trem de resgate. É fora de medida. Os bombeiros brasileiros perderam a mão. Acho que a gente precisa urgentemente rever. Desculpa fazer uma digressão, o Álvaro já conhece. Numa discussão no IPT, o Fábio Maris Gonçalves, professor lá da nossa escola, trouxe um dado revelador. Estado de São Paulo, isso foi em 2019, tinha 30 mil incêndios por ano, no estado inteiro. 29.993 em condomínios residenciais, 3 ou 4 em shoppings e prédios de altura. Nenhum desses em condomínios residenciais com consequências. No máximo queimava lá um apartamento, acho que morreu algumas pessoas, o próprio Zé Celso, né, sofreu um acidente assim, mas o fogo não propagava. O condomínio residencial é super compartimentado em si, então a escada podia ser descompartimentada. O fogo jamais vai chegar na escada. E a escada, num condomínio residencial, pode ser um lugar de vizinhança maravilhoso. O Álvaro é um dos que mais defende isso, né, as escadas de convivência. São possíveis até 12 metros do último andar até o andar de saída. Mas isso podia valer para prédios muito mais altos. Né? Bombeiro estúpido não deixa, porque, sei lá, nós temos o trauma do Andraus e do Joelma aqui em São Paulo, 250 mortos, mas eu acho que a gente está errando a mão. E no monotrilho, nós vamos inviabilizar esse modal que eu acho que podia ser bom, pela experiência catastrófica de São Paulo e por essas regras absurdas. Bom, mas de qualquer modo, se isso for instalado, vai valer muito para a população. Pode ser feio, pode ser interferente, mas é um transporte ultra agradável. Você vai lá no alto vendo, rápido, sem interferência, confortável, silencioso. E a estação estaria aqui, né? Essa é a linha 17, que iria até a estação Morumbi da linha 4. Então, aquele vale, ele vai dar exatamente na estação. Então, a gente falou, tem que ser um passeio de acesso à estação, uma espécie de espinha dorsal. Todo mundo vai descendo, até encontrar o vale,
e aí vai pelo vale até a estação. E a volta é a mesma coisa. O caminho das águas, sempre um bom caminho. Dentro dos 800 metros, 10 minutos de caminhada a pé. Além disso, tem a estação já operante, já operando a linha 4, que está dentro do raio confortável para a bicicleta. De novo, o melhor caminho para a bicicleta é o caminho das águas, porque é o caminho mais próximo do plano, né? A água não sobe e desce à toa. Então a gente falou, isso tem que ser o lugar de transporte, mas não é um transporte de alta capacidade, é capilar, é mobilidade ativa, pedestre e ciclista. Tráfego motorizado apenas de serviço, seja para emergência, seja para carga e descarga. Segundo valor, um valor simbólico, tentar fazer o rio, a água, atraente de novo. Vou repetir a foto, mas brasileiro gosta disso. E disso. E não gosta disso, que é aquele rio que tem 50 litros por segundo na estiagem, ou no maior parte do tempo, e transbordante, carregando lixo a 3 metros por segundo. Se alguém cair lá dentro, nunca mais vai ser visto nas grandes chuvas, né? Não dá para reproduzir esse tipo de canal. É um pouco esse gráfico para ilustrar isso, né? Um rio natural, a diferença entre vazão da chuva torrencial, da chuva de 100 anos, e a vazão de base, a vazão permanente, é pequena, da ordem de 1 para 2, se eu não me engano. No rio urbano, de 1 para 10, porque é muito impermeabilizado, a água chega muito rápida, aumenta demais esse pico. No caso de Paraisópolis, como é o começo da bacia, não tem, a média, choveu muito, não é que choveu muito aqui, menos ali, na média deu média. Então é 1 para 200, essa era a expectativa, um canal impossível. E aí a gente concluiu que não era para fazer assim, e sim um canal que fosse 2, um pragmático, lá embaixo, e um em cima. E eles funcionam como um só. O de baixo vai a água ruim, que é água veloz, violenta e suja. E no de cima vai a água boa, que é água controlada, tanto do ponto de vista da poluição. Esgoto está sendo todo captado pela reurbanização da favela, mas tem a poluição difusa, a favela suja muito. A comunidade ainda suja muito. Então, a contribuição que vai para as galerias da microdrenagem iriam para baixo para a macrodrenagem da grande galeria. Em cima iria apenas a chuva que chove no próprio logradouro, vai trazer alguma sujeira do próprio logradouro, e vocês vão ver a chuva que cai fora. Aqui é urbanização, né? A comunidade, os grandes condomínios ricos, e aqui tem uma contribuição inteira. Bom, as nascentes vão também para o canal superior. Eu esqueci essa apresentação, faz tempo que eu não faço, mas ela é bem didática. Então, no canal superior, água boa, nascentes, a parte controlada da bacia, que está no meio dos condomínios ricos, não tem nada de esgoto, nem de lixo, poluição difusa, tudo sobre jardim, já filtrado pela vegetação. Lógico que a gente testaria para ter certeza. Eu falo tudo no condicional, porque isso não foi construído ainda. Estava sendo implantado, o PCC expulsou a construtora. Essa é uma outra história, depois eu conto. E a chuva que cai no próprio logradouro, nos telhados que dão para esse logradouro. Essa é água boa. E está dimensionado para suportar a chuva de 10 anos aqui em cima. A chuva de 10 anos fora, que vou começar a falar agora, vai para baixo, que é uma água menos controlada. É difícil separar o que poderia ser uma água boa de uma água ruim, que os condomínios certamente terão uma água bastante limpa, mas o resto deve ter muita poluição difusa, por causa da densidade, inclusive. A melhor forma de despoluir uma água é diluir a poluição. Não sei se interessa falar em São Paulo, tem um estresse hídrico estrutural. Nós temos 1 metro cúbico de água para... Eu não lembro bem agora, mas é tipo 1 para 10. A ONU recomenda 1 para 1, 1 de água para 1 habitante, nós temos 1 para 10 habitantes. Por mais que aqui seja um lugar que chove muito, nós estamos no Alto Tietê, a nossa metrópole basicamente coincide com a bacia, nós bebemos a água que chove em nós mesmos. Nós não temos uma grande bacia atrás de nós, como vocês têm em Porto Alegre. Então, é o pior lugar para ter uma metrópole, é onde se fez São Paulo. É uma Singapura, uma ilha, em termos de abastecimento de água. Aí a gente acaba fazendo o que Singapura faz também, que é importar água de outras bacias, né? A gente traz metade da nossa água do complexo, esqueci agora o nome, que é do Rio Piracicaba, Atibaia e tal, a 100 metros de distância.
100 metros, não, 100 quilômetros de distância. E aqui é mais ou menos o mesmo raciocínio, em termos de poluição. Quer dizer, o que eu estava querendo dizer é que a gente tem rios muito poluídos também, porque a nossa diluição é muito baixa. O Sena tem 60 mil quilômetros de bacia para 2 milhões de pessoas. O Tietê tem 6 mil quilômetros de bacia para 20 milhões de pessoas. É 100 vezes mais pessoas por água do que no caso do Sena. Lógico que nem toda a água que chove na bacia do Sena chega em Paris. Isso é um raciocínio simples. Mas nós estamos numa condição muito ruim em São Paulo. Se a gente não tratar muito bem da nossa água, ela vai ser sempre muito suja. E aqui, a favela, a comunidade com 1.000 habitantes por hectare, é inevitável que seja uma água mais suja. Então, ia para o canal inferior. E quando chove muito, a microdrenagem ela não pode ser dimensionada para as chuvas extremas, senão ela é ociosa demais, cara demais. Ela é dimensionada para a chuva média, para a chuva normal, até 10 anos. Aquilo que é além de 10 anos vai superficialmente. Então, é por isso que não pode mudar rio de lugar, porque pela topografia a água vai chegar nele, quando ele é uma galeria, né? E aí a gente fez essa interligação entre o rio de cima e o rio de baixo, para nas super chuvas começar a usar o canal lá de baixo. Então tinha uma série de ligações, isso estava tudo teoricamente dimensionado e funcionando de acordo com os cálculos hidrológicos dos engenheiros. Então aqui embaixo 16 metros cúbicos por segundo e aqui 2 metros cúbicos por segundo. Aqui 3 metros por segundo de velocidade, aqui 0,7 metros por segundo de velocidade, que é mais ou menos a velocidade da onda, não a onda que já veio, mas da água que está indo formar onda, aquela água que te puxa. E, finalmente, a última estratégia é tornar legível o espaço público. Na hora que tira o rio, ia sobrar uma situação mais ou menos como essa. Isso é uma coisa que já estava lá, mas, ou seja, uma série de casas que não tinham, pior até, essa ainda tem uma janela ou outra que dá para esse espaço livre. Quando você tira as casas que estão sobre o rio, as vizinhas iam ficar com paredes cegas e totalmente fragmentadas, né? Isso é, digamos, o rio já implantado e aqui a remoção dando um espaço todo fragmentado e todo fechado. Então, a gente criou uma faixa de adaptação que deixa um desenho contínuo, legível. Vocês vão ver, inclusive, com uma estrutura que marca essa fronteira, mas ainda com o traçado feito pela história de uma ocupação pouco a pouco, né, que tem o seu apelo. É bonita, né, a cidade medieval, a cidade portuguesa. E aí, nessa faixa, a gente ia construir, então, esse pórtico urbano, essa fachada urbana, dimensionada para que as pessoas rapidamente pudessem apoiar um telhado aí. Elas assinariam um termo de responsabilidade dizendo que não iam apoiar um andar, muito menos 3 andares. Se fossem fazer isso, teriam que construir a própria estrutura. E, pouco a pouco, avançando com, sei lá, cafezinhos, eventualmente novos programas da própria habitação, mas com janelas, né, para tornar essa fachada viva, ativa, né, nesse cinza, tendo uma paisagem mais ou menos assim e não uma parede cega, né? A gente tinha a expectativa de que isso ficasse muito animado. Tem a ver com aquelas ideias. Isso é anterior ao Casa Paulista, mas tem a ver com... Isso são consensos do mundo inteiro e que no Brasil a gente, infelizmente, ainda não conseguiu construir. Aqui o exemplo prático de uma quadra, então o rio atual, as remoções, quer dizer, a faixa do DAE, as remoções, todas as quebradas, o novo desenho, onde tem uma saída, faz um larguinho, não tem nenhum dead end, né, não tem nenhum beco. As vielas originavam pequenos largos. As novas ampliações, aí a gente viu que tinha algumas muito grandes, então as até 15 metros eram para melhoria das casas vizinhas, entre 15 e 45 unidades comerciais, talvez com alguma habitação em cima, aí ia depender um pouco de análises. Unidades maiores, 45, 75, habitação coletiva já de casas empilhadas, com comércio também no térreo, e terrenos acima de 75, habitação coletiva. Com isso, a gente conseguia colocar de volta 145 unidades das 800 removidas. E, provisoriamente, a gente... Bom, o paisagismo era muito simples, era um desenho feito com o pavimento intertravado, um desenho de gráfico repercutindo o traçado do rio,
e uma pequena diferença de cor para marcar a ciclorrota. E durante a construção, os primeiros anos, a gente tinha uma programação provisória para as grandes áreas para tentar evitar a nova invasão, que era academia a céu aberto, coisas assim, coisas de baixo investimento, né? E lá na praça principal, a ideia de ter uma praça seca, mas que com controles de água muito simples, de fluxo d'água muito simples, uma barragem fixa com uma vazão restrita embaixo, aumentando a vazão, essa água encheria. E provisoriamente teria uma poça aí até para a meninada brincar. A gente imaginava que isso poderia ser frequentado. Isso aqui era para vender o projeto, o cara que nos ajudava falava, isso aí é água da Sabesp, né? Não pode... Quer dizer, no mundo inteiro tem isso, né? Mas recircular essa água talvez fosse ruim, ia ser uma água meio jogada fora, mas eu acho que até poderia ter. E esse prédio, aos pouquinhos, foi crescendo e foi também acomodando alguma coisa de habitação social na própria praça. E aí, para finalizar, dizendo que a infraestrutura, às vezes, por medidas arquitetônicas, cuidados arquitetônicos muito simples, se transformam em coisas muito potentes. O caso da Pont des Arts, que acho que por duas razões é uma das melhores praças de Paris. A primeira é porque tem uma localização estratégica. No verão, que é quando as pessoas querem sair para a rua, o pôr do sol é no eixo do rio, o rio fica dourado, e é linda a vista disso. Então as pessoas vão lá ver o pôr do sol. E a segunda é que o piso dela é de madeira, que é um piso atraente, né? Então é uma tradição, turistas e parisienses no verão fazer um vinho e queijo na Pont des Arts. Mas não é só a Pont des Arts, todo o Sena é muito como a gente defende que seja um rio urbano. Hoje em dia, isso aí é o doutorado, 15 anos atrás, 20 anos atrás, infraestrutura verde-azul apenas começando. Ainda defendo, né, que um rio urbano é um artefato, é totalmente construído, mas acho que ele pode ser construído com muita vegetação e com muita área permeável, porque a vegetação é fundamental para regular o ambiente urbano, tanto a filtragem do ar como a amplitude da temperatura, evitar as bolhas de calor, como também é uma esponja, o famoso conceito da cidade esponja. Tem gente que diz que, dependendo da árvore, metade da chuva que chove nela, ela retém como uma esponja. Por tensão superficial, a água fica nas folhas, né? E isso ajuda muito a retardar a contribuição dessa chuva, né? Então não é só piscinão que retarda. Aqui em Paris é muito seco, eu acho muito lindo, mas acho que dá para combinar uma paisagem totalmente construída com tudo isso que eu estou falando, com a infraestrutura verde e azul. E isso aqui é uma festa no verão, né? É a praia deles, totalmente construída, coisa que a gente pode fazer no Brasil ao longo dos nossos rios. Tem um certo trecho que tem 4 anfiteatrozinhos, assim, até servem para descer para o Cais Baixo, se eu não me engano. E nessa noite que eu fiz essa foto aqui era música americana. Eles não estão distantes, tipo 50 metros entre eles. Um era música americana, outro era tango, um terceiro era capoeira e um quarto era um outro tipo de música. Assim, um festival espontâneo, né, que é o que a gente espera de um bom espaço público. E isso tudo acho que a gente tem para fazer ainda, né? Acho que uma lição para pensar esses espaços urbanos é o conceito do Flávio Mota dos espaços sem nome, né? Agora tão falados, espaços significativos sem nome. O que é isso? É um espaço que não é programado, não tem um programa específico, uma função só, mas tem um uso claramente determinado, favorece alguns tipos de programa, um certo uso, né? No caso do MASP, as grandes reuniões urbanas, as grandes festas, né? Sejam culturais, sejam cívicas, políticas e assim por diante. Obviamente, ele vazio também é bonito. E esses espaços, então, eles são significativos, eles não são genéricos, neutros, por não terem um programa. E quase sempre são nomeados em função da sua qualidade ou característica arquitetônica, da sua marca arquitetônica. É o vão livre do MASP, é o Salão Caramelo. Esses são espaços que eu considero já infraestruturais, urbanos, entre edifícios, né? Marquise do Ibirapuera e assim por diante. Isso aqui, já nem lembro direito o que eu ponho, mas
eu sei o que eu quero dizer com isso. Em vez de fazer a cidade virar um mega edifício, uma mega estrutura, isso é Kensutang em Boston, se não me engano. E eu acho uma maravilha Baía de Tóquio, Kensutang, mas com 1 milhão de reservas. Eu acho que a gente tem que separar o que é cidade, que é mais temporário, o que é edifício, que é mais temporário, da cidade, que é mais permanente. Acho curiosa a Ponte Vecchio, né? Porque tudo isso agora aqui é permanente para sempre. Mas, num certo tempo, isso aqui era muito mais permanente, foram ocupando, como agora isso ficou histórico, acabou permanente também. E é fato que, de certo modo, os edifícios estão virando infraestruturas, porque os usos, as funções, desculpa, não confundir uso com programa barra função. As funções são muito variadas. No escritório de arquitetura, quando eu me formei, sala de 500 lux, não podia entrar de jeito nenhum com água, e era um monte de mesão com papel vegetal em cima. Agora, um escritório de arquitetura pode ser um computadorzinho na varanda de um prédio. Né? Mudou tudo, não precisa, assim, mas o prédio é o mesmo ainda. Então, eu tenho dito que o prédio cada vez mais é infraestrutural, a gente tem que definir aquilo que é ontológico, digamos assim, da arquitetura. Uma vez eu conversando com o Paulo no Pandoro, ele falou Shakespeare é a chave. Shakespeare fala daquilo que não muda nunca. Nós temos que falar na arquitetura daquilo que não muda nunca. Relação com a topografia, relação com o sol, se é favorável a usos mais recolhidos, se é muito extrovertido, isso não vai mudar nunca. O uso não muda nunca, a função sim. Então fazer edifícios muito marcantes, com usos determinados, né, ou seja, com vocação, mas que estejam abertas a muitas funções, e deixar para outros momentos, ou até outros arquitetos, o próprio usuário, com coisinhas, completar o edifício, equipar o edifício e deixar ele funcional. Tem aquela analogia, né, da obra viva e da obra morta na arquitetura naval, eu gosto muito, até botei na apresentação que eu fiz do livro do Carlos Alberto Maciel, que fala justamente da arquitetura como infraestrutura, de novo Paulo Mendes, em que ele diz que na arquitetura naval a gente tem a obra viva, que é a obra que produz o efeito fundamental, o casco produz a flutuação. Depois tem a obra morta, que é tão necessária quanto, mas que é meio morta, porque inclusive atrapalha o efeito fundamental, é peso, mas que especifica ou especializa o navio, silos, camarotes para pessoas, silos para cargas, tanques para líquidos, blá, blá, blá. E até o Paulo falava, eu acho que pode ser verdade, um bom casco pode ser aproveitado para muitas funções, pode ser reequipado muitas vezes, né? Então, talvez caiba aos arquitetos mais ligados a, digamos, a parte edilícia, fazermos a obra viva da arquitetura, que é essa que lida com as coisas que não mudam, e deixar para outros arquitetos que estão mais ligados aos acabamentos, aos interiores, aos objetos, fazerem a obra morta. Isso não é uma conversa minha, é uma conversa antiga, mas a gente talvez não tenha ainda muita milhagem, né, na arquitetura. O Nuno Portas, eu lembro dele falando da mesma coisa com outra analogia, o hardware e o software. Né? Cada vez mais, talvez a gente tenha que separar a arquitetura em hardware e software. E, obviamente, a infraestrutura é o hardware das cidades. E, com isso, eu acho que eu posso encerrar. Paro por aqui.